Opa, opa! E aí, pessoas, como é que vocês estão? Cá estou eu para mais um videozinho aqui para vocês. E bom, como o vídeo passado foi uma continuação, hoje eu resolvi trazer uma obrinha nova, que inclusive tem poucos capítulos, já que ela começou a ser lançada recentemente. Basicamente acabou de sair do forno e eu tô trazendo aqui para vocês. Então eu já trouxe logo todos os capítulos que tem disponíveis pra gente meter tudo num vídeo só, beleza? Então se senta aí e se prepara que essa obra vale muito a pena vocês verem. Confie em mim e pode assistir. Dito isso, muito obrigado pelo forte apoio que vocês têm dado nos últimos vídeos, sério, vocês têm me ajudado muito, muito mesmo. Muito obrigado de verdade. E agora, sem mais enrolação, só bora pro recap. Kang Joo-hyuk foi uma das maiores celebridades da Coreia do Sul, mas depois de um incidente ele caiu na pobreza e se trancou em um porão escuro com medo de socializar. Kang achava que a sua vida estava arruinada até receber uma entrega inesperada. Graças a um celular não identificado, ele agora recebe ligações do futuro. A história é sobre o nosso personagem principal chamado Kang Joo-hyuk. O seu sucesso começou ainda na infância como ator mirim. O seu primeiro prêmio foi aos 11 anos. Desde muito cedo o protagonista conheceu a popularidade e a fama. Ele continuou na indústria e tentou escapar da imagem de ator mirim. As pessoas comentavam muito sobre o seu talento na internet e a imprensa o elogiava. Na adolescência ele atuou em muitas novelas de sucesso. Os seus filmes acumulavam mais de 10 milhões de espectadores. Com tanto talento, o Pratinha também fez vários shows e o público sempre o acompanhava. Os paparazzi não saíam do seu lado. Ele também abriu uma franquia famosa. Essa é a trajetória de sucesso de Kang. Por 13 anos desde a sua estreia, ele manteve a posição de estrela principal na Coreia do Sul. Mas tudo acabou. Um dia, quando finalmente conseguiu inaugurar a sua franquia, uma moça se aproximou e pediu para tirar uma foto. Kang aceitou sem pensar duas vezes. Anos depois, o prato diria que aquele foi o dia em que ele foi jogado fora. A cena muda para o momento atual da vida de Kang. Ele está sentado no chão da sala escura assistindo. Na televisão, o jornalista fala sobre o ator nacional caído chamado Kang Joo-hyuk, que havia desaparecido. Ele não aguentava mais esse assunto e desligou a TV. Já faz um tempo desde que ele entrou neste quarto e se escondeu dos olhos do público. Mais precisamente, se passaram cerca de 5 anos desde o incidente da churrascaria. A luz não entrava na casa e o protagonista perdeu a noção de tempo. Ele não sabia se era noite ou dia. O noticiário dizia que ele desapareceu porque estava vivendo uma vida boa e rica. Essas manchetes não poderiam estar mais erradas. Kang perdeu tudo e agora vive na pobreza. Ele não se concentra na televisão e se pergunta como acabou assim. Para entendermos melhor, a cena muda para o passado, quando o protagonista foi acusado de fraude. Os repórteres fizeram filas para entender a situação da estrela nacional. Então perguntaram se ele admite as acusações de manipulação de ações. Um dos jornalistas pergunta se ele não tem nada a dizer sobre os franqueados da Joo-hyuk Barbecue estarem sofrendo enormes prejuízos. Kang fica incomodado com aquelas perguntas, mas o jornalista insiste em dizer que os pequenos empresários que lutam para sobreviver todos os dias estão no prejuízo por causa dele. O protagonista gritou que ele não estava envolvido nesse assunto. Depois daquele dia, a imprensa publicou várias manchetes com o rosto de Kang. Alguns artigos diziam que ele despencou centenas de bilhões em capitalização de mercado. Outros diziam que ele foi pego usando narcótico. Neste momento, o protagonista leu uma manchete sobre o seu próprio julgamento público de alguns casos escandalosos. Dessa vez, não houve acusações que incluíssem manipulação e jogos de azar. Ele percebe que não adiantou nada ser absorvido porque as pessoas ainda acreditam que ele fez todas essas coisas. De repente, o barulho na porta chama sua atenção. A pessoa no outro lado grita que é entrega. É estranho porque Kang não lembra de ter encomendado nada. Então ele acha que pode ser uma armadilha dos repórteres. Só de pensar nisso, o garoto já fica com medo. Ele decide esperar um pouco até que o entregador vá embora. Quando tudo fica em silêncio, Kang abre uma fresta da porta e pega a caixa. Ele tranca a porta novamente e respira aliviado. No pacote tinha uma mensagem que dizia que ia vender o seu futuro. O Protinho olha em volta do embrulho e percebe que não tem remetente. Ele abriu a caixa mesmo sendo suspeito e acabou encontrando um celular. No início ele pensou que fosse uma câmera, mas olhando melhor notou que era apenas um telefone antigo e usado. De repente o celular começa a fazer um barulho. Kang não reconhece o número que está ligando e atende mesmo assim. Do outro lado da linha, uma voz pergunta se ele tem medo de sair na rua porque sua vida está arruinada. De agora em diante não tem por que se preocupar. O protagonista desliga a ligação antes que a voz termine de falar. Ele pensa que isso é apenas um phishing de voz e está indo longe demais. Phishing é basicamente uma tentativa de fraudar os seus cartões e documentos importantes. Kang arremessa o celular no sofá pensando que alguém só quer roubá-lo e volta a assistir a TV. A apresentadora dá as boas-vindas ao convidado Cha Sung-bin. O protagonista rapidamente reconhece aquele cara das fotos do FNF. Naquele momento, a televisão coloca o número para as pessoas enviarem seus carinhos ao ator. Kang percebe que é o mesmo número que acabou de ligar. De repente, o telefone estranho toca novamente com o mesmo número. O Protinho olha assustado. O número também continua aparecendo na televisão e abaixo tem algumas mensagens dizendo que você não pode perder a oportunidade de ligar. Kang aceita a ligação e a voz do outro lado chama pelo nome. Em seguida fala que ele precisa aproveitar a oportunidade. O protagonista fica surpreso em ouvir o seu nome. A voz promete uma chance de mudar de vida com um serviço gratuito de 7 dias. Então pede para pressionar 1 se quiser continuar
continuar ouvindo ou 2 para rejeitar. O Pratinha tem certeza que esse é mais um daqueles golpes de phishing e ele decide continuar ouvindo que tipo de loucura os golpistas vão dizer. A voz agradece por se inscrever no serviço gratuito e diz para ele aproveitar os 7 dias a partir de agora. A configuração de horário futuro será definida por eles durante o período de serviço gratuito. O Pratinha deve usar esse tempo para mudar a sua vida através de uma experiência especial. Kang não entende onde isso vai chegar. A voz pede que ele selecione a palavra-chave do item que deseja ouvir. Em seguida aparecem 3 horários diferentes. O Pratinha tem certeza que é um golpe, mas quer ver até onde esses estúpidos irão. A voz fala que às 6 horas o ator Cha Sung-bin falecerá em um misterioso acidente de trânsito. A polícia inicialmente considerou que fosse um acidente comum, mas depois encontrou a nota de despedida e o caso foi encerrado. O Pratinha fica congelado e pergunta se Sung realmente teria coragem de fazer isso com a própria vida. O ator está com a popularidade disparada no último dia. Não há motivo para ele fazer isso. O protagonista acha que essa informação é completamente maluca. Ele coloca o celular no silencioso e diz que não vai dar atenção. O telefone cai embaixo do sofá. Kang coloca o curry para esquentar em 3 minutos e se pergunta como um ator como ele pode acabar com uma vida tão miserável. Ainda resta um pouco da sua fortuna, mas o protagonista tem certeza que estará acabado quando o dinheiro se for. 3 minutos depois, o curry fica pronto e Kang pega o prato. Um flashback invade sua cabeça e ele lembra de uma garota. Ela estava preocupada com as notícias de fraude que tinham saído, então perguntou se Kang tinha feito isso. Ele nunca respondeu. Agora se pergunta se teria feito diferença responder. Ele acha que a menina continuaria acreditando no noticiário. Kang sente vontade de chorar quando lembra dela. Ele imediatamente se pergunta se poderia monetizar se chorasse no YouTube dizendo que era o choro de uma celebridade perdida. O dia seguinte chega. Kang dorme confortavelmente no sofá quando o noticiário relata uma notícia muito triste sobre um incidente que ocorreu esta manhã por volta das 6 horas. O Pratinha acorda com o barulho da TV e vira para o outro lado tentando dormir de novo. O noticiário diz que infelizmente a vítima foi o ator Cha Sung-bin. O acidente foi fatal. Kang pula do sofá e a repórter conta que a polícia inicialmente julgou como um acidente, mas encontraram a nota de despedida deixada pelo ator. Há rumores que Cha Sung não estava bem ultimamente e preferiu dar um fim no sofrimento. A mulher mostra o local do acidente e fala que os profissionais já cuidaram do corpo. Kang não consegue tirar da cabeça a ligação que recebeu. Ele corre para o computador e pesquisa o nome de Cha Sung-bin. As últimas notícias são de seu acidente. Kang grita que não pode ser. De repente, o barulho é ouvido no quarto. Ele olha para trás e percebe que foi o celular que colocou no silencioso. Parece que aquele phishing de voz realmente está disposto a vender o futuro. O barulho fica cada vez mais alto e o protagonista começa a procurar o celular. Ele revira tudo e finalmente lembra de olhar embaixo do sofá. O número é o mesmo. O Pratinha fica com medo do que vai ouvir, mas mesmo assim ele atende a ligação. A voz diz que ele tem 6 dias restantes do período de serviço gratuito e repete as mesmas informações. Kang pressiona o número 1 e a voz dá 2 opções de horário. O protagonista começa a tremer percebendo que é o mesmo padrão de ontem. Ele selecionou 8h20 da manhã. A voz pergunta se Kang achou horrível o final do ator e diz que isso não é nada comparado ao final que o protagonista terá. O seu falecimento será muito mais miserável. Os noticiários falarão sobre o fim do ator golpista. A voz acrescenta que ele acabará sozinho com uma corda no pescoço no banheiro do apartamento. Mas por enquanto o garoto não deve se preocupar porque eles vão mudar o seu futuro. Então às 8h20 de hoje será o seu primeiro passo em direção à reversão da sorte. Kang olha para a fresta na porta e em seguida olha o relógio. O suor escorre do seu rosto percebendo que já são 8h20. Depois disso a ligação acaba. O Pratinha tenta ligar para o mesmo número, mas é informado que o telefone que ele está tentando ligar foi desconectado pela pessoa do outro lado da linha. Kang usa o computador dessa vez para pesquisar o número da ligação, mas nenhum resultado foi encontrado. Ele começa a cogitar que isso não é apenas um golpe de phishing de voz. O cara está completamente desesperado, mas tenta se convencer que isso não se trata de prever o futuro ou algo do tipo, então não deve pensar muito. O melhor a fazer nesse caso é esperar para descobrir na próxima ligação se é uma farsa ou não. Algumas horas depois, o protagonista ainda estava esperando a próxima ligação, mas já era 6h23 da noite e nada aconteceu. De repente, o número toca. O Pratinha atende rapidamente e a voz fala que restam 5 dias do seu serviço gratuito. Em seguida, pede que ele escolha um horário das alternativas. Kang escolheu 7h30 da noite porque era mais perto. Dessa vez, a previsão é sobre futebol. Um jogo entre Milan e Benetton. Todo mundo espera que o Milan vença, mas o jogador Alonso receberá um cartão vermelho e um pênalti, contrariando as expectativas dos torcedores que não esperavam a vitória de Benetton. Depois dessas informações, a ligação termina. O protagonista pesquisa sobre o time Milan no computador e lembra que a última vez que viu ele estava na Série A. O resultado da pesquisa mostra que o jogo está marcado para amanhã. No dia seguinte, a TV transmite cenas do estádio Interfinale, onde a partida entre Milan e Benetton está prestes a começar. Os torcedores estão animados para a fácil vitória do Milan. É um jogo importante que pode decidir a vaga na Liga dos Campeões. O protagonista senta em frente à TV para assistir, mas estava com tanto sono que não resistiu a um soneca. De repente, o árbitro grita que Alonso está expulso. Kang logo acorda com o barulho. O árbitro tira o cartão vermelho e mostra para o jogador. O Pratinha percebe
que a terceira ligação também estava certa. O comentarista fala que é surpreendente essa reviravolta. Milan passou por dificuldades no segundo tempo e acabou sofrendo a cobrança de pênalti. O jogo termina com a vitória para Benetton por 1-0. Kang sente que está ficando louco. Esse placar não era algo fácil de imaginar. Agora aquele phishing de voz parece bem real. O telefone toca mais uma vez. A voz fala que ele tem 4 dias restantes do serviço gratuito e novamente pede que escolha um horário das alternativas. Kang escolheu mais cedo, que era 2h30 da manhã. A voz fala que acontecerá o confronto final entre Vayner e Tottenham. Dessa vez é Premier League. O protagonista não perde tempo e começa a preparar os agasalhos. A voz informa que todos estão confiantes que o Tottenham vencerá. Kang pega o último dinheiro restante. Por fim, o phishing de voz revela que Vayner marcará um gol da sua vitória aos 38 minutos do segundo tempo. Então deseja boa sorte a ele. Kang corre pelas escadas do prédio e chega ao lado de fora. Ele ainda sente um pouco de medo de caminhar pelas ruas, mas precisa garantir que a previsão está certa. Ele sente que essa é a chance da sua vida. O Brotinha se disfarçou usando boné e roupas largas, mas não conseguia esconder o medo de ser reconhecido e olhava assustado para os transeuntes. De repente, um casal olha para ele e pergunta se ele não é aquele ator que usava entorpecente. Alguns estudantes ouviram isso e se aproximaram do Prota. Em questão de segundos, Kang estava cercado e os transeuntes começaram a bater foto. Ele tem uma terrível lembrança do passado, de quando foi acusado de golpista. O protagonista cobre os ouvidos e grita para si mesmo que isso não é real. O casal de antes se pergunta se o garoto está bem. Acontece que tudo isso não passou da imaginação de Kang. Ele não foi reconhecido por ninguém. O evento traumático ainda era presente em seus pensamentos. Ele percebe que precisa agir logo antes que tenha essas alucinações de novo. O protagonista corre em direção à primeira loja de conveniência que vê aberta e entra. Ele chega cansado de tanto correr e confere se tem clientes no local. O atendente se assusta pensando que é um assalto, mas Kang diz que quer fazer uma aposta esportiva. Ele está apostando tudo que sobrou da sua fortuna, aproximadamente 900 mil won. O atendente olha incrédulo. Kang treme pensando que foi reconhecido, mas na verdade o cara pensou que o personagem principal era um novato no ramo de loteria. Então avisa que só pode comprar até 100 mil won por loja. O homem aponta para a etiqueta de marcação e fala que o garoto pode preencher. Kang obedece e o atendente fala que não é bom apostar tanto como iniciante porque ele pode se arrepender mais tarde. O Brotinha concorda e lembra que para fazer uma aposta tem que adivinhar o resultado de pelo menos 2 jogos, mas ele só sabe o resultado de Tottenham e Vayner. Os próximos jogos na sequência são de Huddersfield e Wolverhampton. O protagonista queria apostar os 900 mil won, mas para isso ele terá que fazer a aposta de 30 mil 3 vezes, e isso em 10 lojas diferentes. Kang se sente confiante e fala que definitivamente vai fazer isso. O atendente observa de longe preocupado. O Brotinha termina de preencher a etiqueta e agradece pelo bom trabalho do homem. Ele deixa a loja e corre para o seu próximo objetivo. Com o tempo, Kang se sente um pouco mais confortável entre os transeuntes. Ele visita várias lojas para fazer as apostas. Horas depois, Kang volta para casa, tão cansado que cai no sofá. Ele fez as apostas para os 2 jogos. A primeira ele já tem a certeza que está certo por causa da ligação. Se tudo correr bem, o protagonista calcula que ganhará 2,5 milhões de won. O dia seguinte chega. Kang acorda e a primeira coisa que lembra é de conferir os resultados. O computador mostra a vitória de Vayner. Agora resta ver se Huddersfield ganhou também. Huddersfield ganhou de Wolverhampton, mesmo com as possibilidades baixas, assim como o protagonista pensou. Nesse momento, Kang multiplica as possibilidades da vitória de Huddersfield e Vayner, e depois multiplica pelo valor da aposta. O protagonista cai para trás com o resultado. Ele esperou que fosse ganhar 2,5 milhões, mas na verdade ganhou 12 milhões. Depois dessa notícia, o garoto correu para o banheiro. Ele lavou o rosto para ter certeza que não era um sonho. Kang sente pela primeira vez em 5 anos que valeu a pena sair de casa. De repente, o telefone misterioso toca na sala e ele é obrigado a sair correndo do banheiro. O Brotinha sai tropeçando em tudo que está no caminho. Ele alcança o telefone e a voz diz que restam 3 dias. Kang é rápido e escolhe o horário 7 da noite entre as alternativas. O protagonista já confere que o próximo jogo é entre Jeju Unis e Jeonbuk, mas ele não quer gastar dinheiro porque hoje é sábado. O banco não funciona para sacar dinheiro. De repente, ele se vê pensando na primeira previsão, sobre o falecimento do ator Cha Sung-bin, e isso o deixa mal. Naquele momento, a voz diz que ele fez uma ótima escolha porque 7h40 ocorrerá o sorteio da loteria. Kang sorri imaginando a eterna chuva de dinheiro. Fornecer os números seria suficiente para transformar a sua vida. O protagonista não se sente seguro para sair de casa outra vez, mas finalmente entende o que esse phishing de voz está tentando fazer. Ele quer forçar o nosso Prota a sair e enfrentar os seus medos. Pensando nisso, Kang corre para fora do apartamento. Ele chama o primeiro táxi que encontra e entra. A voz pediu que o garoto fosse na loja de loteria em Yongin. Isso depois que compra
comprasse 5 bilhetes de loteria. Ele obedeceu e passou a localização para o motorista. Falta pouco mais de 1 hora para o sorteio. Kang estava com pressa porque leva cerca de 40 a 50 minutos para chegar em Yongin. Enquanto está sem fazer nada, ele decide pesquisar o prêmio da loteria. Simplesmente o garoto se depara com 2,5 bilhões. Kang arregala os olhos assustado com a quantidade de número e grita para o motorista se apressar. Ele até promete pagar a multa. O homem obedece e ele chega no destino rapidamente. Kang entrega o dinheiro e diz para ele ficar com o troco. O motorista está prestes a falar algo quando o personagem principal deixa o carro. O garoto corre em direção à loteria que o fiche de voz falou. Ele finalmente encontra e para um pouco para recuperar o fôlego. Agora só resta comprar o bilhete. Ele anda em direção à entrada quando vê um homem saindo com alguns bilhetes na mão. Naquele momento são 7h38. Kang sabe que a sua fortuna pode estar na mão daquele cara, então ele decide que tem que pegar antes que o homem perceba. O protagonista começa a perseguição quando reconhece outro homem, chamado Kim Jin-gu. Kang volta a atenção para o cara com os bilhetes. De repente, um vento forte derruba um dos bilhetes do bolso do homem. O protagonista vê isso como uma ajuda divina. Ele grita que tem que pegar primeiro Kim Jin-gu. Kang estica a mão. Nesse momento, uma luz acende em sua direção. O sinal foi fechado e o protagonista não percebeu. O enorme caminhão consegue diminuir a velocidade e o motorista começa a xingar. Ele pergunta irritado se Kang está planejando arruinar a vida de alguém. O homem de óculos se aproxima perguntando se está tudo bem. O protagonista só consegue pensar no seu bilhete e fica feliz quando percebe que ninguém pegou. Ele corre em direção ao bilhete e depois vai embora. Kang para descansar em um beco e pergunta se essa experiência de quase ser atropelado também faz parte do futuro. Ele olha para os números do bilhete e diz que agora pode apostar. Um tempo depois, o protagonista volta para casa. Ele tinha certeza que poderia apostar mais se não tivesse gasto o troco no TAC. Pelo menos ele comprou 3 bilhetes que devem dar 7,56 bilhões em troca. O protagonista pega o telefone e escaneia o QR Code. No mesmo segundo, o site da loteria o parabeniza por ganhar o prêmio em segundo lugar. Kang tinha certeza que ficaria em primeiro. Ele pergunta assustado se a sua escolha de pegar aquele bilhete mudou o futuro. Se a sua decisão realmente mudou o futuro, significa que existem outras possibilidades. A ligação dizia que Jin-gu o ajudaria na loteria, mas isso não aconteceu porque o homem estava distraído com seu acidente. Além disso, o protagonista não comprou no horário e comprou mais 2 ingressos para garantir a vitória. Por fim, Kang devolveu a loteria original ao proprietário. Isso pode ter mudado a previsão do futuro. De qualquer forma, o garoto não está triste porque conquistou o segundo lugar e poderá reivindicar o prêmio na segunda-feira. Alguns dias se passam e Kang vai ao banco. O atendente pede um momento e leva seu cartão com ela. Kang decidiu trocar o cartão SIM e instalar a digital para melhorar a segurança. Naquele momento, a televisão apresenta a nova estrela nacional. Kang olha em direção à TV e vê algo familiar. O apresentador dá as boas-vindas a Hyun e diz que espera que ele entre para a agência FNF. O protagonista reconhece esse nome porque Hyun tinha uma gestão excelente e o ajudou na época da franquia. Ele tinha uma forte reputação de autogestão rigorosa. Agora Kang se pergunta do porquê Hyun iria para a NFF, que nem tem uma imagem limpa. Naquele momento, a mulher retorna e entrega sua caderneta e cartão emitido. Kang olha para a bandeja e vê 2 doces. A atendente diz que não acredita que é ele. O protagonista nota imediatamente que foi reconhecido. A mulher diz que está feliz em vê-lo bem porque é uma grande fã. O protagonista tenta esconder o rosto enquanto ela diz que está muito emocionada por encontrar o seu ídolo. A mulher conta que foi muito difícil quando aquele problema surgiu, mas agora fica feliz ao ver que ele parece bem. Kang pergunta se ela não lembra de ver o rosto dele estampado em todos os noticiários por ter cometido todo tipo de crime. A mulher responde que sabe que ele não fez isso. Foi confirmado que ele era inocente, mesmo assim a mídia ainda o crucificou. Um sorriso sutil aparece no rosto do prota. Ele pensou que nunca encontraria alguém que acreditasse nele, mas pensando bem, deve existir outras pessoas que sabem da sua inocência, mas ele não conhece porque construiu muros e ignorou qualquer suporte. Kang pensou isso quando olhou o rosto gentil daquela atendente. Ele agradece por tudo e começa a deixar o banco. A mulher também se despede dizendo que espera vê-lo novamente na tela. Assim que o protagonista chega no lado de fora, ele confere quanto tem de dinheiro. Há uma semana toda sua fortuna era de 980 mil won. Agora ele tem 98 milhões de won. O protagonista teve uma ideia depois que recebeu aqueles doces gentis da atendente. Então ele fala que já sabe qual é a próxima escolha. Kang ajeita o chapéu e olha para frente. Várias telas anunciam a transferência nacional de Hyun. Todo o mercado de entretenimento está agitado para comprá-lo, mas todo mundo acha que a transferência para a FNF é um acordo fechado. O protagonista confere o preço das ações da FNF Entretenimento, para onde Hyun está indo e percebe que eles estão bem. As pessoas estão ansiosas para a transferência de Hyun. Kang ouve transeuntes falando sobre Shin Yora e Hyun estarem na mesma companhia. Eles dizem que já compraram ações de FNF hoje. Parece que a capitalização de mercado da FNF disparou para 75 bilhões de won, graças ao novo contratado. O Protian tem certeza que a FNF é a aposta certa no momento, mas a sua escolha é outra. Kang pressiona o botão na tela e uma mensagem diz que a transação foi concluída. Essa mensagem se repetiu muitas vezes porque o protagonista fez várias compras. Ele comprou ações da maior rival da FNF, chamada Big C Entretenimento. A cena muda para um pouco mais tarde no salão de beleza.
beleza. As moças que estão cuidando do cabelo percebem uma pessoa familiar. Uma delas comenta que esse cara parece o ator Kang. O corte de cabelo é finalizado e o protagonista se olha no espelho. Ele volta à sua aparência de antes. A recepcionista fala que o total é 15.000 won e Kang entrega o cartão para pagar. A televisão continua acompanhando em tempo real a transferência do ator, que tem agitado a internet o dia todo. Eis a notícia mais inesperada possível. No último segundo, Hyun inesperadamente escolheu a companhia Big C em vez da FNF, causando queda significativa nos preços das ações. Todos esperavam que Hyun fosse contratado pela FNF, mas de repente a situação inverteu, e agora espera-se que algum dos pequenos investidores sofram perdas. A recepcionista diz que o cara que comprou grandes ações da Big C deve ter tirado a sorte grande. Na segunda-feira, o protagonista recebeu a ligação do phishing de voz. Foi quando ficou sabendo que Hyun escolheria a Big. Então, sem pensar duas vezes, Kang comprou o máximo de ações que conseguiu da empresa. Agora, o período restante do serviço gratuito expira em um dia. O Brotinha percebe que só tem uma chance. Isso significa que ele precisa garantir que a última informação vai mudar a sua vida. O garoto atende sem perder tempo. A voz pede que ele selecione o horário. Kang faz isso e a voz passa as informações. Ele grita surpreso perguntando se é realmente um acidente. Do outro lado da linha, ninguém responde. O protagonista questiona se tudo vai acabar assim. Ele segura a cabeça perguntando como vai usar essa última informação. Tudo que sabe é sobre o acidente. Ele pergunta se deveria ir salvá-lo, mas ninguém responde. Kang deita no sofá dizendo que vai dormir porque esse acidente não tem nada a ver com ele. O horário escolhido por ele foi 11h50 da noite. A cena muda para o ônibus 4450, saindo da estação Mijeon. Um homem muito bêbado chamado Seijin entra no ônibus reclamando de ter sido ignorado. A previsão do phishing de voz mostrou que por causa da interferência de Seijin com o motorista, o ônibus colidiu com um caminhão, resultando no falecimento imediato de 2 passageiros e 5 outros gravemente feridos. Naquele momento, o motorista pede que todos tomem seus lugares. De repente, uma mão bate na porta do ônibus. O homem abre a porta e o protagonista entra. Ele recupera o fôlego e vai para os últimos assentos do ônibus. Atualmente há 7 passageiros. Ele não tem certeza de qual dos 2 homens é Seijin e decide sentar por perto caso algo aconteça. A viagem continua inicialmente calma, quando de repente o motorista precisa diminuir a velocidade e Seijin acaba acordando. Ele grita para o homem dirigir direito. O motorista pede desculpas e o cara não se acalma. Ele começa a insultar todo mundo. Agora o protagonista descobre quem é Seijin. O homem se levanta e vai em direção ao motorista, que pede que Seijin se acalme e volte para o seu assento, porque é muito perigoso ficar em pé no ônibus. Kang pensa se não é melhor deixar esse cara desagradável simplesmente falecer. Naquele momento, uma voz feminina tenta acalmar sua filha Sonji dizendo que vai ficar tudo bem. O protagonista percebe que não pode ficar parado. Naquele momento, Seijin tenta interferir na direção do motorista. Uma briga física se intensifica entre os dois. O motorista continua dizendo que o cara não deveria tocar nele, porque poderia fazê-lo perder o controle do ônibus. No momento seguinte, o caminhão aparece. O protagonista lembra que 2 passageiros infelizmente vão falecer. Ele teme que uma das pessoas seja a mãe do bebê, então decide que precisa intervir. Kang empurra Seijin para longe e grita para o motorista parar. O homem obedece e por pouco não acontece um acidente. O caminhão continua seu caminho sem colidir com o ônibus. O protagonista percebe que foi bem por pouco. O cara no chão começa a perguntar por que bateu nele. Kang apenas diz ao motorista que vai entregar Seijin para a polícia e pede para esperar um pouco. O homem concordou. De repente, Seijin o agarra pelo colarinho. Kang logo criou uma estratégia para sair dessa situação. Ele finge que é amigo de longa data de Seijin e diz que está muito feliz em reencontrá-lo. O bêbado não faz ideia de quem é o prota, mas Kang o abraça e fala que é bom conhecer o respeitado Seijin. O homem bêbado foi incapaz de controlar sua raiva devido a uma sensação de desamparo que sentia. Ele chora ao ser confortado por Kang. O protagonista deixa o ônibus com um cara bêbado, como se eles fossem grandes amigos. No momento seguinte, ele coloca o pé no meio do caminho para Seijin tropeçar e cair. O cara começa a xingar, mas Kang o deixa para trás e continua andando. Ele não entende do porquê a última ligação era para salvar alguém. Isso definitivamente não mudaria sua vida. De repente, os pensamentos do prota são interrompidos por uma ligação. Ele não esperava que o phishing de voz fosse entrar em contato de novo. Do outro lado, a voz diz que as condições para um serviço pago acabaram de ser atendidas. Então ele pode ser o proprietário do serviço pago em 3 dias. Para isso é necessário que venha ao destino designado às 3 da manhã. Por fim, a voz exige que o protagonista prepare 10 milhões de won antes da sua visita. Kang acha que a pessoa do outro lado está esperando uma taxa pela informação. Naquele momento, o protagonista sente que todos os seus passos estão sendo vistos. Afinal, o pedido de 10 milhões foi marcado para o dia que ele pode retirar o dinheiro do banco. Além disso, a nova ligação aconteceu após a resolução do incidente do ônibus. O protagonista tem certeza que alguém está observando ele de algum lugar. 3 dias se passam. À meia-noite, o protagonista recebe um novo pacote. A voz tinha pedido que ele levasse um guarda-chuva. Kang sente que esses caras estão brincando com ele. O cara abre o pacote e encontra a chave de um carro acompanhado de um bilhete com a localização do destino. No final, está pedindo que ele não esqueça de levar os 10 milhões. Kang sai do prédio e encontra um carro branco esperando por ele. O garoto fica animado e se pergunta quem são esses homens. Parece que eles têm muito dinheiro. Antes de entrar, o protagonista depositou o dinheiro que eles pediram. A localização já estava marcada
marcada no GPS do carro. Então Kang apenas selecionou as informações que já tinham sido colocadas. Ele diz que finalmente descobrirá o rosto escondido através daquela máscara, a verdadeira identidade de quem está por trás do phishing de voz. O protagonista acelera o carro em direção ao destino. No meio do caminho, uma chuva torrencial começa a cair. O painel do carro avisa que faltam 3 minutos para o destino. O Bratinha fica surpreso e pergunta se tem alguma coisa no meio destinado. O GPS para e a notificação avisa que ele chegou ao destino designado. Kang olha com curiosidade para o galpão localizado no meio do nada. Ele corre na chuva enquanto chega o phishing de voz. O garoto entra no galpão aparentemente abandonado e segue a luz. Ele acaba tropeçando em algumas coisas no meio do caminho e fica irritado. Depois levanta e sobe para o segundo andar. Mas ele ouve um barulho assim que sobe as escadas. Kang não pode evitar de sentir medo. Ele olha ao redor perguntando quem está lá. O protagonista encontra um pedaço de madeira e decide levar consigo caso algo inesperado aconteça. Ele continua subindo as escadas e entra em uma sala. De repente, seus olhos caem em uma caixa de entrega que está em cima da mesa. O protagonista deixa o taco de madeira para trás e abre o pacote. Agora ele ganha outro celular e um novo bilhete. O bilhete fala que Kang se tornou o proprietário bronze do serviço pago. O serviço começa a partir do momento que ele receber o telefone. Além disso, aquele carro branco que eu trouxe aqui é um presente para ele. O Bratinha pergunta o que é um proprietário bronze. De repente, o novo telefone toca e Kang se assusta. Ele diz que seria mais fácil se enviasse mensagem de texto. O garoto atende e do outro lado da linha a voz fala que ele poderia acessar o serviço pago bronze 30 vezes. O Bratinha fica chocado. Ele não tem tempo de entender melhor porque a voz manda ele escolher um horário. Dessa vez tem duas alternativas que não são horários habituais. Kang quer testar o que isso significa e escolhe a opção 900. A nova informação é sobre um filme de assassinato, mesmo o orçamento de produção sendo bem baixo. O diretor do filme atrairá mais de 900 mil espectadores. O protagonista entende essa informação como se quisesse que ele voltasse a ser ator. Voltar para aquela indústria cinematográfica maluca é algo que nunca passou pela sua cabeça. De repente, as janelas do armazém se quebram e os vírus voam por toda parte. Kang teme que seja um ataque e volta para casa. No dia seguinte, ele retorna ao galpão e não encontra mais nada lá. É como se nunca tivesse existido. Kang olhou assustado, questionando como o galpão que ele entrou ontem desapareceu. Naquele dia, o Pratinho esperava revelar a verdadeira identidade da voz, mas ele não conseguiu. Ele encontrou um restaurante perto da cidade para descansar a cabeça. Na televisão, o jornalista fala sobre a companhia Seong-cheon, que revelou a eficácia de sua substância contra doenças terminais, e desde então o preço das ações tem subido. Graças ao phishing de voz, o protagonista comprou algumas ações, atualmente avaliado em 600 milhões. Kang simplesmente pulou a informação sobre o filme de assassinato. Ele procurou na internet se a pré-produção já começou, mas não encontra ninguém falando sobre o filme. Kang sente que mesmo depois de 5 anos, ainda não está seguro para voltar a atuar. É por isso que ele precisará encontrar uma pessoa. Naquele momento, a garçonete entrega o seu pedido. A pessoa que o protagonista estava esperando era o seu primeiro gerente, Cho Min-jae. O cara parece extremamente irritado pelo protagonista ter sumido por 5 anos, e acaba aparecendo de repente pedindo ajuda para dar uma olhada na indústria cinematográfica. Cho cruza os braços dizendo que não é mais seu gerente. Kang se defende falando que não estava em uma situação em que pudesse entrar em contato com ele. Cho responde que ficou ao lado dele mesmo quando todo mundo deu as costas. Foram 13 anos de amizade, mas o protagonista simplesmente foi embora sem lembrar dele. Kang se refere a Cho como irmão e que isso é por isso que veio até aqui. Cho foi a primeira pessoa que ele decidiu encontrar depois de 5 anos, assim como a primeira vez que se conheceram há 18 anos. Cho tem um flashback desse acontecimento, mas ainda está muito irritado e grita para o protagonista parar com essa atuação. Cho diz que Kang só pensa em si mesmo. O Bratinha pergunta se ele não vai ajudar. O gerente devora todos os pratos na mesa e diz que não tem com o que ajudar. Todo mundo sabe que não há nada a ganhar com o filme Shuk-Sal. Kang pergunta se o amigo conferiu. Cho responde que sim e soube que estava arruinado. Há rumores que o projeto foi amaldiçoado ou algo assim. Como resultado, todos os investidores fugiram. Esses boatos começaram a circular depois que aquele ator coadjuvante chamado Sung Bin faleceu. Ele faria parte do elenco. Depois dos escândalos, o diretor não fez mais nada, além de se afogar em álcool. O gerente acrescenta que o diretor é Seijin. O seu nome saiu na mídia há poucos dias porque ele causou comoção em um ônibus e acabou em um centro de detenção. O protagonista fica incrédulo ao perceber que quase todas as informações que recebeu estão ligadas ao filme Shuk-Sal. Cho pergunta se ele está planejando retornar às telas. Kang responde que não. Dessa vez só pensa em tentar investir. Cho pergunta se ele bebeu. Todo mundo sabe que mesmo para um pequeno filme o custo de produção de nível B é alto. Kang pergunta qual é a produtora. A cena muda para um pouco mais tarde. O protagonista chega na produtora que conhecia de longa data. Ele entra enquanto o presidente chamado Ki Hyung. O homem não fica muito feliz com a invasão da sua produtora. Alguns minutos depois, ambos sentam para conversar e o diretor diz que sabe que o protagonista faliu. Então questiona se ele está se preparando para um retorno. Kang responde que parou com isso. Kang grita que não acredita que ele está desperdiçando uma carreira de 18 anos. O homem confessa que se arrependeu de virar as costas para ele. O protagonista diz que ele deve provar que está arrependido e mostrar o roteiro do filme Shuk-Sal. Kang pergunta como ele sabe disso. Um silêncio paira sobre os dois. O presidente presume que ele está pensando em retornar para as telas. Então entrega o roteiro como o garoto pediu. Kang folheia as páginas em completo silêncio. Hyung pergunta
pergunta o que achou. Ele lembra que o protagonista sempre teve um bom olho para projetos e espera uma resposta positiva. Kang gostou tanto do roteiro que, se ainda fosse ator, com certeza se inscreveria para filmar sem hesitação. O único problema do projeto é que ele foi escrito por um lixo bêbado. O filme deveria ter um diretor sério e determinado. É impossível que centenas de funcionários se reúnam para trabalhar com um diretor desses e no final o filme atinge 9 milhões de espectadores. Dessa vez o Fish de voz deu um trabalho dos grandes. O protagonista pergunta se o presidente é próximo de Sejin e ele responde que isso desde a faculdade. Mas o diretor parece estar passando por grandes problemas. O homem conta que tentou ajudar o amigo comprando um roteiro decente e entregando para ele. Mas as coisas deram errado de novo. Kang grita perguntando o que ele fez. O presidente se assusta e o protagonista pergunta se ele comprou esse roteiro. O cara confirma que sim e Kang questiona se não foi Sejin que escreveu. O presidente diz que na verdade foi escrito por outra pessoa. A informação do Fish era que se o diretor filmasse o filme que escreveu o roteiro, 9 milhões de pessoas o assistiriam. Então o protagonista chega à conclusão que os 800 mil que escutou era se Sejin filmasse, resultando um fracasso total. Kang logo pergunta quanto lucro uma produtora obtém hoje. O presidente conta nos dedos e diz que é aproximadamente 20 bilhões. Ele pergunta do porquê Kang está tão interessado. O protagonista tem esperança que a receita total seja de 100 bilhões se a participação da produtora for tão grande. Mas para isso ele teria que investir 8,5 bilhões antecipadamente. O presidente fala que esse assunto deixa ele deprimido e pede para conversar sobre outra coisa. O homem pretende pedir o seu prato favorito. Enquanto isso, o protagonista fica pensando em um ator que possa fazer o investimento. Talvez tudo dê certo se ele encontrar o escritor original do roteiro e conseguir aquele filme diretamente. É uma audiência garantida de 9 milhões de pessoas. Kang rapidamente tem uma ideia. Ele chama o presidente Hyung e pergunta se existe a possibilidade de reiniciar a produção do filme se contratar um ator bom. O presidente fica surpreso com a pergunta. Ele questiona se ele tem alguém em mente. Kang responde que está pensando no ator Jung-Hong. Se ele for contratado, é a garantia de 10 milhões de ingressos vendidos. Jung-Hong é um ator de destaque que ninguém poderia imaginar. Ele não é apenas qualquer ator importante. Jung é o maior ator na indústria. A cena muda para Jung chegando em um motel. Ele é recebido por um funcionário do local, que pede desculpas por deixá-lo esperando. O homem diz que teria vindo mais rápido se soubesse que era ele. Jung responde que não tem problema. De repente, o seu telefone toca e ele se afasta para atender. O ator fica surpreso ao ver o nome do protagonista na ligação. Jung e Kang já disputaram várias vezes o prêmio de melhor ator no Festival de Cinema do Ouro. O protagonista havia ganhado todos. A cena muda para um bar. Jung está bebendo com seus amigos. Ele lembra que até 5 anos atrás estava na sombra de Kang. 4 daquelas pessoas que estavam bebendo com Jung seguiam o protagonista, mas o abandonaram quando o escândalo surgiu e passou a acompanhar Jung. O ator fica animado para ver a cara do protagonista quando encontrar os seus amigos antigos aqui. Ele até pede um brinde. Os traidores brindaram. Uma garota de terno preto chamada Jinju se recusou a brindar e não sabe por que foi convidada. Jung diz que tinha algo urgente para falar, mas até agora apenas bebeu. Naquele momento a porta abre e Jung grita que ele está aqui. Os 4 traidores ficam surpresos com a aparição do protagonista. Jinju também olha impressionada. Jung sente que conseguiu o que queria. Kang entende do porquê o ator quis marcar uma reunião tão urgentemente. Ele acha que Jung não mudou nada, mas assim é ainda melhor. O Pratinho olha para os seus ex-amigos e percebe que eles estão envergonhados. A mulher de camiseta branca mente dizendo que não entrou em contato com ele porque estava muito ocupado no exterior. O Kyung fala que todo mundo aqui esteve muito ocupado. Quark diz que esqueceu de fazer uma visita e pede desculpas por isso. O protagonista responde que é compreensível ficar ocupado por 5 anos. De repente ele ergue a mão até a mesa. Quark acha que vai apanhar, mas na verdade Kang só queria pegar a garrafa de bebida. Jinju diz que tentou entrar em contato com ele várias vezes e ele a evitou. O Brotinha bebe em silêncio. A garota pergunta se os artigos naquela época eram todos verdadeiros. Kang respira fundo e chama a garota pelo nome. Em seguida pergunta se ela viu os artigos falando que não foi ele. Jinju responde que não deveria saber disso através de um artigo. Ela queria ouvir isso diretamente dele. Jung fica feliz pensando que o protagonista será humilhado. Ele fala mentalmente que fez uma ótima escolha convidando Jinju. O Brotinha olha para Jinju e tem um flashback de quando ela foi até ele para saber sobre as manchetes que saíram. Jinju queria que ele negasse as acusações, mas o protagonista nunca respondeu. Nesse momento ele pergunta se ela realmente quer saber. Jinju responde que é importante para ela escutar uma explicação. Kang diz que ela não confia nele. Ele tem certeza que a garota quer que ele a convença que aquilo não aconteceu. Jinju diz que não é isso. Ela só esperava que ele fosse fiel às pessoas que estavam do lado dele. Kang responde que isso é ridículo. Em seguida pega uma uva e fala para ela parar de se preocupar com os outros. Jinju grita com ele e Kyung interfere. Ele pede para a garota se acalmar, porque parece que Kang veio aqui para conversar com Jun. Quark chama sua companheira para deixar o local. Kyung também leva Jinju para o lado de fora. Jinju olha para o protagonista com raiva, por ele não se explicar mesmo depois de 5 anos. Kang tratou a garota daquela forma porque não queria que ela ficasse ao seu lado. Na verdade, ele só quer protegê-la. Jung e Kang finalmente ficam sozinhos
sozinhos. Jung pergunta o que ele queria falar. O protagonista é direto e fala que queria chamá-lo para um filme. O ator fica surpreso. E depois cai na risada como um maluco e questiona se o protagonista não conhece o seu lugar. Jung o xinga de perdedor fracassado que não pode nem ser vendido em um mercado de segunda mão. Kang não pensa em retribuir aqueles insultos. Ele apenas pergunta se o ator quer ouvir. Jung mostra o dedo do meio enquanto grita perguntando se ele só veio aqui para falar essa bobagem. O cara totalmente se controla e se aproxima do protagonista e fala que eles estão em níveis diferentes agora. Então se Kang precisar de ajuda no futuro, pode se juntar ao seu fã-clube. Depois de dizer isso, o ator começa a sair do local, sentindo que humilhou seu oponente. O pratinha finalmente quebra o silêncio e fala calmamente que quando o filme de Gwang foi cancelado, ele pagou uma bebida para o diretor e o homem ficou um pouco embriagado. Naquele dia, Gwang mostrou uma linda foto. Jung para de caminhar quando ouve isso, então o protagonista fala que a foto que viu no celular de Gwang era do lindo rosto de Jung. De repente, o ator grita desesperado, dizendo que aquilo foi apenas uma sessão casual de bebida. Kang responde que sabe, mas pergunta se o cara realmente acha que o repórter Park vai acreditar nisso. Jung paralisa. O protagonista lembra que o repórter Park foi o responsável pela sua ruína. A verdade é que Kang não planejou descobrir aquela foto. Ele só convidou o diretor Gwang para beber sem segundas intenções e o cara acabou falando demais. Ele mostrou uma foto, mas o protagonista também estava bêbado e a imagem parecia borrada. Então ele inicialmente pensou que estava alucinando, mas depois percebeu que não. Naquele momento, Jung grita irritado, perguntando o que ele está pensando. Por algum motivo, o protagonista sente seu corpo dizer que aquele cara da foto é ele mesmo. Jung continua perguntando o que ele quer e o protagonista coloca o roteiro na mesa. Ele volta a mencionar o filme. Jung se surpreende perguntando se ele está mesmo falando de um filme e confessa que achou que era só uma ameaça. Kang responde que é um filme e uma ameaça, mas promete que entregará a foto que possui do ator se ele fizer esse filme. Jung começa a rir e pergunta se o protagonista acha que ele cairia nessa. O ator estava certo porque realmente é um blefe. A pessoa da foto em questão é Kang, mas o protagonista não desistiu da ideia de ameaçar Jung como se a foto fosse do ator. O protagonista pretendia abalar a mente de Jung com a suspeita de que em algum lugar desse mundo existia uma foto incriminatória dele. A ansiedade de que algo pessoal possa vazar a qualquer momento definitivamente vai perturbar a sua mente. O protagonista estava certo. Jung começa a gritar que essa foto não existe e questiona se ele acha que as pessoas vão acreditar em tal boato. Kang usa sua segunda estratégia para convencer Jung. Ele fala que tem certeza que todos irão acreditar. No mundo da indústria, ninguém se importa com ninguém. Eles são hienas famintas esperando que a estrela nacional cometa um erro. Então não será difícil convencê-lo sobre a foto. No fundo, Jung sabe que pode acabar como Kang a qualquer momento. O protagonista pergunta friamente se ele quer viver como um fracassado também. Esse foi o terceiro passo que Kang pensou para convencer Jung. Sua estratégia agora era causar medo. O pratinha dá 3 dias para o ator decidir o que vai fazer. A foto será exibida se ele não aceitar a oferta. Kang acrescenta que se lembrará de postar no fã-clube. Depois de dizer isso, ele vai embora. Jung segura a cabeça sem saber o que fazer. À sua frente está o roteiro deixado pelo protagonista. Jung dá uma olhada quando de repente Kang volta. O cara se assusta e pergunta o que diabos ele quer. O protagonista responde que tem certeza que o ator vai gostar do filme, porque ele é bom em escolher projeto. Jung se refere a ele como um cara maluco. Kang deixa o lugar depois de ter cumprido todas as etapas para convencer o ator. Foi um pouco cansativo no começo, mas ele acha que vai valer a pena. Naquele momento o telefone toca. Dessa vez a voz dá 4 alternativas e nenhuma delas é horário. O protagonista seleciona a palavra vinho. A voz diz que a atriz principal Jinju se envolverá em um escândalo de narcóticos ilegais. Kang arregala os olhos assustado. No dia seguinte ele pensa em como vai livrar Jinju das acusações. De acordo com o phishing de voz, a polícia receberá uma denúncia do proprietário do local da festa em Gangnam. Havia muitas celebridades na festa, mas apenas o vinho que Jinju bebeu tinha substâncias ilegais. O teste comprovou que tinha componentes alucinógenos, causando um alvoroço social. O protagonista passou a noite toda pesquisando o nome de Jinju e procurando algo relacionado a entorpecente, mas não encontrou nada. Naquele momento ele viu um site com todas as informações da atriz e percebe que agora ela faz parte da companhia Bixi. O protagonista acha estranho porque lembra que a FNF praticamente criou Jinju desde sua estreia, mas por algum motivo ela mudou para Big C. Ele nunca falou seu motivo. De repente uma lembrança invade a cabeça de Kang. Ele lembra que Hyun também mudou para Big C de última hora e deixou a FNF. Os 3 atores mais conhecidos tiveram escândalos quando ficaram entre essas duas empresas. O protagonista percebe que tem algo ruim acontecendo porque Jinju é a terceira a deixar a FNF e agora será acusada de usar narcóticos. Ele tem certeza que Jinju nunca usaria algo assim. Ela brigou muito com ele quando soube do seu envolvimento com coisas ilegais. Certamente as acusações eram falsas, mas Jinju ficou com raiva só de pensar na possibilidade do amigo usar algo assim. Alguns minutos depois, a cena muda para o protagonista dirigindo. Ele diz a si mesmo que tem que ajudar Jinju. O protagonista pensou na possibilidade de dizer a ela que viu o futuro, mas teme ser chamado de louco. Se o escândalo de narcóticos ilegais acontecer com Jinju, ele voltará a ser mencionado como principal suspeito. O pratinha também quer se salvar desse caos. Primeiro ele decide descobrir se a substância ilegal foi algo permitido por Jinju. Kang então dirigiu até o local da festa de Gangnam.
A voz havia dito que tudo aconteceria no jardim da residência. O protagonista confere as informações e pega o telefone para gravar a residência, quando de repente alguém sai do local da festa. Ele começa a filmar tudo e sente que aquele homem tem um rosto familiar. De repente o cara de terno abre o porta-malas e pega algumas garrafas de vinho. No mesmo instante, Kang lembra das informações do Pishi. O teste positivo para componentes alucinógenos foi encontrado no vinho de Jinju. Naquele momento, o segurança sente que está sendo observado e vira para trás. Kang pula para o lado tentando se esconder. O homem não vê ninguém e volta a mexer nas garrafas de vinho. O protagonista levanta o celular para continuar a gravação. O segurança tira uma sacola do porta-malas e volta para a residência. Kang consegue ver o nome do vinho que o homem levou e lembra de algo muito importante. Quem denunciou foi o próprio proprietário do local da festa, mas parece que ele já sabia que haveria narcóticos com antecedência e por isso relatou à polícia. O protagonista acredita que esse segurança sabe de alguma coisa. Agora basta investigar. Alguns minutos se passam. O segurança volta para buscar o que esqueceu no carro. Kang continua gravando. O homem entra no carro e dirige. O Pratinha começa a segui-lo porque não está disposto a deixar Jinju enfrentar as mesmas acusações que ele. Um escândalo desses é fatal para a carreira de um ator. Até seus amigos e familiares duvidam de você. Ele teme que o mesmo aconteça com Jinju, então não vai deixar as coisas assim. O protagonista diz que não deve haver outro bode expiatório como ele. Naquele momento, o segurança que dirigiu o carro azul vira à direita e estaciona em frente a um prédio. Kang fica surpreso quando percebe que é o prédio da companhia Big C Entretenimento. Ele presume que aquele segurança trabalha aqui e a agência de Jinju está apoiando isso. O segurança entra no prédio e o protagonista acha tudo muito suspeito. Mil possibilidades passam pela sua mente. De repente, o carro do segurança liga de novo. Kang espera o homem sair do prédio primeiro. Depois disso, o segurança entra no carro e o protagonista volta a segui-lo. Até agora, o homem parece ter feito duas paradas. Uma em uma loja de conveniência e outra em uma empresa jornalística. Ambas devem estar relacionadas ao incidente com Jinju. O problema agora é o tempo que o incidente vai acontecer. A voz não relatou o horário exato. Por isso, o protagonista está preocupado em garantir as evidências. Será problemático se tudo acontecer e não houver provas contra Big C. De repente, o carro do segurança para em frente a um novo prédio. Dessa vez é da agência FNF. O protagonista fica confuso. É como se o segurança estivesse traindo a sua empresa. Nesse momento, o homem sai do carro e olha em volta para confirmar que ninguém o viu. Os guardas da FNF fazem a fila para recebê-lo. O protagonista percebe que aquele cara é alguém mais importante que um simples segurança. Ele fica distraído olhando a cena, quando de repente alguém bate na janela do carro. Kang olha assustado e o guarda da FNF avisa que não pode estacionar aqui. Kang pede desculpas e acelera o carro. Agora ele tem certeza que a FNF e a Big C estão conectadas. Um pouco mais tarde naquele dia, a cena muda para a casa de Jung. Ele não consegue esquecer da ameaça que sofreu e já leu o roteiro milhares de vezes. As palavras do protagonista sobre escolher bem os projetos ecoam na sua cabeça. Jung sabe que não pode subestimá-lo. O roteiro em cima da mesa está cheio de marcações. Parece que o cara vai aceitar a oferta. A noite chega e o protagonista continua no seu objetivo. Ele liga para o gerente Shu e pergunta se ele reconhece alguma dessas fotos. O gerente diz que sim. Aquele homem não é um segurança. O nome dele é Jo Sung-min. Ele agora é o líder da equipe de relações públicas da Big C e parece ser bastante influente lá. O protagonista diz ao gerente para deixar a comida de lado e prestar atenção. O homem grita que não é seu servo para receber ordens. Kang apenas responde que vai precisar dele hoje à noite. O gerente tenta saber mais detalhes quando a ligação termina. O protagonista está com pressa porque sabe que existe algo errado. Cha Sung foi o primeiro a deixar a FNF e ir para a Big C. Depois disso, ele sofreu um acidente de carro e deixou uma carta de despedida. Depois, o ator Hyun estava negociando com a agência FNF nos bastidores e escolheu a Big C no último minuto. Agora, Jinju trocou a FNF depois de 10 anos e anunciou sua transferência para a Big C. Foi por causa da saída da atriz que o preço das ações da FNF despencou. O protagonista acha que o mais provável agora é que alguém está usando Jinju para prejudicar o competidor e obter um rebote. Assim como fizeram com ele há 5 anos atrás. Mas agora é diferente porque o protagonista já sabe como funciona a indústria. E tem a ajuda mais importante de todas, o telefone que revela o futuro. Kang dirige de volta para casa. De repente, o telefone toca. O protagonista atende a ligação de Jung e pergunta se ele já se decidiu. Jung responde que quer fazer um acordo. Kang percebe que o cara está pirando por causa das fotos, mas o ator diz que sabe que tem algo que ele quer e por isso o arrastou para esse filme. Kang sai do carro enquanto fala que já deixou claro qual era o seu objetivo. Jung fala que ele está mentindo e tenta fazer um acordo. Ele passa a informação que Kang deseja em troca das fotos. O protagonista pergunta qual é a informação que ele tem. Jung responde que sabe quem arruinou sua carreira. Kang passa o endereço de sua casa e diz para o ator encontrá-la amanhã pela manhã. Jung tem medo de ir ser um emboscado, então sugere uma loja de café ou algo do tipo. O protagonista pergunta se ele realmente quer ser visto saindo com um perdedor fracassado. Jung valoriza muito a própria imagem e Kang sabe disso. Ele marcou de se encontrar na sua casa mesmo e desligou a ligação. O dia seguinte chega. Jung chega no endereço de Kang disfarçado, com medo de ser reconhecido. Ele acha o lugar muito mal cuidado para um ex-ator nacionalmente famoso morar. De qualquer forma,
o cara sobe as escadas até a porta de Kang. Ele pensou que não poderia piorar, mas quando o protagonista abriu a porta, Jung teve certeza de que o interior era pior. Kang não teve a mínima vontade de limpar o único cômodo que ele mora para receber a visita. As embalagens de comida estão espalhadas por todo o chão. Latas de bebidas e até roupas estão jogadas. Jung pensou que o protagonista estava passando por dificuldade, mas não imaginou que eram tantas. O ator tenta andar pelo quarto sem pisar naquele lixo. O pratinha mandou ele sentar no sofá, mas o pano que cobre o sofá já está cheio de fungo. O ator tira o pano. Ele pergunta se o protagonista realmente morou aqui por 5 anos. Kang diz que agora ele entende o problema das falsas acusações. O ator provavelmente viverá a mesma situação quando a foto vazar. Jung começa a tremer só de pensar nisso, e pergunta se o protagonista vai querer fechar o acordo. Kang finge que não está entendendo o que ele quer dizer. O ator se irrita e grita que não faz sentido que o protagonista entregue a foto se ele fizer o filme. É uma condição extremamente estranha. Jung acrescenta que espera que ele não divulgue essa foto. Ele sente que o protagonista está fazendo isso por revanche, então o ator diz que dará informações sobre quem arruinou a carreira de Kang em troca da foto. O protagonista é direto e fala que ele deve assinar o contrato. A única forma de impedir que aquela foto seja publicada é gravar o filme. A cena muda para o prédio da agência Big C. O homem de óculos assina o planejamento de conteúdo para o segundo semestre do ano. Esse cara é o CEO da Big C. O seu nome é Shang Kyu. Ao lado dele está aquele cara chamado Sung Min, que o protagonista tinha seguido anteriormente. Ele avisa ao CEO que os preparativos para a festa da atriz estão quase completos. Jinju entra na conversa. Ela acha constrangedor uma festa para comemorar seus 11 anos como atriz. O CEO Shang diz que também é um evento da empresa. Jinju diz que seria melhor simplesmente comprar um bolo na padaria próxima e comemorar só entre eles. Shang responde que eles precisam mostrar que Jinju superou a FNF. Isso também atrairá mais pessoas para a Big C, garantindo motivação extra para a equipe. Jinju ri e pergunta se ela é só uma garota propaganda para a Big C. A atriz acusa o CEO de estar usando essa festa como desculpa. Shang responde que não é bem assim. Ele só quer festejar o primeiro ano do novo salto da atriz. Jinju afasta o rosto dele para trás com a mão e grita que é mais provável que os novos investidores rasguem os contratos. Sung Min entra na conversa e diz que acha ótima a ideia da festa. Aquele homem estava planejando afundar Jinju e Big C em um único escândalo. Enquanto isso, na casa do Prota, Jung pergunta se a única chance que tem para evitar que a foto saia é gravar esse filme. Kang pergunta se o cara leu o roteiro. O filme é bom e Jung é um bom ator. O protagonista revela que pensou em outros atores para a posição, mas aquele que melhor consegue trazer à tona a essência do checkmate é ele. Jung fica surpreso. O Protinha acrescenta que é por isso que a foto não é negociável. Ele precisa que Jung seja o ator do filme. Além disso, ele tem um presente que tem certeza que lhe interessará. Jung sente que o protagonista está zombando da sua cara. Afinal, quer que ele faça um filme sem ter nenhuma garantia. Kang diz que tem algo muito maior. Então ele avisa a Jung que é melhor vender urgentemente as ações que ele possui. O ator arregalou os olhos incrédulo ouvindo o protagonista falar da farmácia Sung Cheon. Ele gagueja perguntando como Kang sabe disso. Jung questiona como ele sabe sobre a compra das ações de Sung Cheon. O protagonista pega o celular e mostra que essa notícia já está em todos os painéis. O cara olha os comentários e fica sem acreditar. Ele não faz ideia de quem espalhou isso e tenta pegar o celular da mão de Kang. Mas o protagonista se afasta e pergunta qual é o problema de uma celebridade comprar algumas ações. Jung diz que a Sung Cheon está lançando um medicamento muito bom. Em seguida pergunta se o protagonista está com inveja dos seus negócios. Kang mostra a conta bancária e pergunta se o cara realmente acha que ele tem inveja. O autor fica surpreso ao ver 1,5 bilhões na conta do protagonista. Tudo isso foi graças à compra de ações que Kang fez na Sung Cheon. O cara pergunta como ele faz para ter um retorno desses. O autor simplesmente não entende como o protagonista pode ter tanto dinheiro e ainda viver nesse lixão. Ele pergunta se Kang por acaso está fazendo cosplay de mendigo. O protagonista apenas responde que está ocupado vendendo as suas ações. O ator olha atentamente e pergunta se ele vai realmente vender as ações que comprou da Sung Cheon. Kang responde que essa tarde um falso problema com substâncias indesejadas surgirá na empresa e destruirá tudo. Naquele momento ele mostra que vendeu tudo. O ator se pergunta como um idiota pode dizer algo com tanta seriedade. O protagonista aconselha a vender as suas ações rapidamente antes que se torne inútil. Essa foi a informação que Kang preparou para mostrar que pode evitar que o ator se dê mal. Além disso, ele pede que Jung faça uma reserva no jardim em Gangnam. O dia seguinte chega. Chan recebe uma visita no escritório da agência Big C. Ele revela que ficou surpreso quando disseram que Jung queria falar com ele, mas não sabia que na verdade quem entraria em seu escritório era o ex-ator Kang. O Pratinha responde que teve que usar Jung para entrar em contato diretamente com o CEO. Kang também fala que ficou surpreso com seu recente investimento ousado. Contratar Jinju e Ryun é impressionante. Chan concorda que foi ousado e fala que a Big C não combinaria com o protagonista durante o seu auge. Kang percebe a ironia escondida nessas palavras gentis. É sutilmente irritante. O CEO diz que ouviu falar que Kang e Jinju eram muito próximos no passado. O Prota responde que parece que Chan tem muito carinho pela atriz. O homem fala que aprecia todos os artistas da Big C. O protagonista fica perdido em seus pensamentos. Ele sente que Sung Mi, aquele proprietário do local da festa, são apenas peões. Deve haver alguém grande por trás deles que quer destruir a reputação da
Jinju, assim como fizeram com ele há 5 anos. Mas o protagonista também entende que não conseguirá descobrir sozinho. O melhor a fazer é se aproximar de alguém confiável, mas ele não tem certeza se o Sr. Chan é essa pessoa confiável. O homem pede para ele ir direto ao ponto e explicar o que veio fazer aqui. Kang responde que está curioso para saber do porquê ele tirou o Jinju da FNF. O Seo hesita em responder porque ele também não confia no Prota. Kang sabe disso e presume que o homem o viu como um bandido fracassado tentando ganhar dinheiro rápido com alguma fofoca barata. Chan responde a pergunta dizendo que trouxe o Jinju porque ela é uma garota forte, mas que não estava sabendo usar a sua força corretamente na FNF. Ele percebeu isso quando ela usou toda a sua força para proteger Kang daquelas acusações. O protagonista entende. O Seo acrescenta que Jinju passou 10 anos naquele lugar e ele sentia que o fardo de ajudar todo mundo estava pesando sobre os ombros da atriz. Por isso quis dar a ela um novo lugar confortável para se concentrar apenas em seu trabalho. O protagonista viu sinceridade nas palavras do Seo. Ele questiona se isso é tudo que o homem tem para falar. Kang confessa que é suspeito que Chan tenha trazido Jinju para Big C só porque a atriz não conseguia lidar com o estresse. O Seo fala que não há nada de estranho nisso. O protagonista vai direto ao ponto e mostra uma foto. Então pergunta se o homem conhece essa pessoa da foto. O Seo responde que esse é o líder de relações públicas chamado Sung Min. Kang exibe várias fotos de Sung, onde o cara levou alguns vinhos para o local da festa de Jinju e também visitou o prédio da agência FNF. Sung foi especialmente escoltado pelos guardas da FNF, como se fossem velhos conhecidos. O protagonista afirma que a FNF quer sabotar a atriz Jinju. Há informações confiáveis de que eles tentaram colocar substâncias alucinógenas no vinho de Jinju hoje. O Seo fica desesperado com a informação e pergunta do porquê o protagonista só está falando isso agora. O homem pede um minuto para se acalmar. Depois pergunta como Kang pretende convencê-lo que está dizendo a verdade. Afinal, ele desapareceu por 5 anos e voltou do nada. O protagonista responde que o Seo não precisa acreditar nele porque sabe que a FNF está relacionada a muitos escândalos envolvendo coisas ilegais. Além disso, recentemente a Big C tem recrutado grandes nomes. Não é improvável que a FNF esteja com raiva e tente sabotar a agência rival. Se isso acontecer, as ações da Big C vão despencar. Chan percebe que o protagonista estudou cada transferência meticulosamente. Se ele estiver certo, a Big C estará arruinada. Naquele momento, o Seo ordena que a secretária ligue para o local da festa. O protagonista segura a mão do homem e impede que ele fale com a secretária. Chan não entende do porquê o ex-ator está fazendo isso. Kang fala que ele não deve interferir, porque isso é uma oportunidade, uma chance de ouro para descobrir o mentor do plano. A cena muda para mais tarde naquela noite. Os convidados chegam no local da festa. O gerente Sho foi forçado pelo protagonista a comparecer no evento. De repente, ele recebe uma ligação e atende irritado. Kang pergunta se ele chegou e o gerente diz que sim. O Protinha nesse momento está acompanhado do Seo. Ele avisa a Shu que o registrou como representante convidado de Jung, então ele pode entrar no local da festa. Chan escuta isso e fica com a dúvida na cabeça. Ele se pergunta como o protagonista conseguiu registrar um convidado para o evento da sua empresa e ninguém o notificou. Isso só comprova que alguém não está informando o Seo como deveria. Nesse momento, o protagonista pisa no acelerador e diz que é sua vez de caçar. Enquanto isso, no evento de Jinju, os convidados tomam suas bebidas e conversam entre si. O gerente tenta passar despercebido e diz ao protagonista que conseguiu entrar no lugar. Agora ele quer saber o que deve fazer. Kang pede ao amigo para olhar a foto que ele enviou e encontrar a marca daquele vinho na cozinha. O gerente segue as ordens. Ele reclama do porquê existem muitos vinhos lá e ele não sabe diferenciar. O protagonista diz que confia nele, mas Sho fala que não tem como encontrar porque é uma coleção inteira. Ele verifica as fotos que recebeu várias vezes e tenta achar o vinho. De repente, os seus olhos caem em uma caixa perto de seus pés, onde está a mesma bolsa que apareceu na foto. Ele rapidamente fala para o protagonista que encontrou. Kang elogia o bom trabalho e Sho pergunta o que deve fazer agora. De repente, uma sombra aparece atrás dele. Uma voz avisa que essa área é restrita para os funcionários. Sho se faz de desentendido e fala que está procurando o banheiro. O lugar é muito complicado e ele acabou se perdendo. Depois de falar isso, o gerente começa a deixar a área dos vinhos. Mas naquele momento, um homem passa por ele e chama sua atenção. O gerente percebe que é o líder Sung Min. Enquanto isso, o protagonista está no meio de um congestionamento. As horas estão passando e ele percebe que está ficando tarde. Se continuar assim, não vai chegar a tempo. Falta apenas um quarteirão para chegar a Gangnam. O protagonista tem uma ideia e pergunta ao Seo se suas pernas são fortes. O homem fica confuso com a pergunta e Kang diz que nessa distância é melhor correr. Chan diz que estava pensando mesmo e tira o cinto de segurança. O protagonista diz para esperar um pouco e pede um favor. Ele implora ao Seo que mantenha isso em segredo de Jinju. Chan sai do carro e fala que sabe que ele não vai revelar o motivo de ter feito esse pedido, mas concorda em não contar para a atriz. Depois disso, ele começa a correr entre os carros. A cena muda para o gerente, que segue os passos de Sung Min e informa ao protagonista que o homem acabou de entrar na cozinha. Kang pede para o amigo se concentrar. Aquele vinho da foto será servido apenas para Jinju. Isso significa que ele deve impedir que ela beba aquele copo. Shu perguntou confuso do porquê ele deveria impedi-la de beber o vinho. O protagonista responde que não há tempo para explicar
explicações. O gerente responde que isso é muito suspeito e fala que só quer saber o que tem naquele vinho. Kang fala que ele precisa interferir de qualquer jeito, mas o homem continua perguntando a mesma coisa. O protagonista não encontra outra saída e fala que é narcótico. O gerente se cala imediatamente. Kang diz que Jinju acabará arruinado como ele. Shu sugere chamar a polícia e o protagonista pergunta se ele se lembra do incidente há 5 anos atrás no Clube G. Uma pessoa do grupo deles testou positivo para entorpecente. Kang acabou sendo absolvido, mas apenas estar no mesmo grupo que a pessoa envolvida fez com que a sua queda começasse. A diferença é que dessa vez substâncias ilegais serão encontradas na bebida da atriz e ela não terá saída. Ela vai acabar como ele. O gerente fica em silêncio ouvindo isso. De repente ele xinga o protagonista de idiota e diz que ele está fazendo errado. Shu pergunta se Kang já pensou nele como família. O protagonista não entende o motivo dessa pergunta. O gerente diz que Kang afundou sozinho porque não confiou nele, não pediu ajuda e se trancou sozinho durante esses 5 anos, por isso chama de idiota. Durante as acusações, o protagonista realmente tentou fugir. O gerente o procurou várias vezes, tentou invadir os quartos que ele achava que Kang estava, para tentar ajudá-lo, mas não adiantou e Kang se isolou sozinho. Então Shu fala que ele não passa de um egocêntrico. O pratinho começa a chorar lembrando de tudo que aconteceu e pede desculpa ao amigo. O gerente diz que está cansado e vai ligar para a polícia. Depois disso, desliga a ligação com o prota. O homem começa a mexer no celular para contatar as autoridades, quando de repente um funcionário passa por ele empurrando uma mesa. Shu olha e percebe o vinho que o protagonista falou. O gerente hesita por um momento. Enquanto isso, Kang continua com a cabeça apoiada no volante do carro. O motorista buzina para ele sair do meio por estar bloqueando o caminho. O protagonista rapidamente começa a dirigir e fala para si mesmo que não é hora de parar. Naquele momento, o CEO corre pelos transeuntes e chega ao local da festa. Lá dentro, a atriz Jinju é aplaudida pelos convidados. Ela olha encantada para o tamanho do bolo à sua frente. Enquanto isso, o gerente tenta se esgueirar pelas pessoas. A atriz é servida com um vinho alterado. Shu estava muito longe para arrancar aquele copo da mão dela. Lá fora, o CEO liga para alguém e pede que inicie investigações imediatamente. Ele fica desesperado porque sente que perdeu muito tempo. Então o homem corre empurrando os transeuntes para liberar o caminho. No fundo, o CEO está confiando nas palavras do protagonista de que esta é a oportunidade perfeita para expor a força que está tentando derrubar a empresa Big C e Jinju. Kang também falou que se eles denunciassem, teria um grande risco da Big C ser conectado à equipe de investigação de narcóticos do Ministério Público. No começo, o CEO queria relatar à polícia, mas Kang o convenceu de que essa atitude só daria tempo para a pessoa por trás do plano escapar. Então o objetivo seria capturar essa pessoa. O CEO concordou. O protagonista tinha certeza que ia conseguir evidências para destruir o mentor. Já percebeu a motivação do garoto e por isso confiou nele. Naquele momento, dentro do evento, um homem vestido de terno pede a atenção de todos para a estrela principal da noite, a atriz Jinju, que está completando 11 anos nessa indústria. Os convidados batem palma. O amigo da atriz dá os parabéns. Enquanto isso, o líder Sung Bin espera que o plano dê certo. Lá fora, os homens contratados pela companhia Big C encontram o CEO. Ele pergunta como estão as coisas e o chefe de segurança diz que o plano está indo bem. A equipe de segurança está gravando cada detalhe para não perder nenhuma evidência. O evento lá dentro está sendo filmado desde o início. O CEO diz que isso é bom e entra na residência. A atriz pega o vinho na mão e fala ao microfone com os convidados. Ela faz algumas piadas dizendo que já está quase se aposentando e até comenta que o CEO não brinca quando está falando de festa. A atriz continua dizendo algumas palavras sobre sua carreira e sobre a companhia Big C. O gerente deixa a plateia. O CEO e a equipe invadem a residência em direção ao salão principal. A atriz finaliza seu discurso e diz que vai brindar. Shu para de andar e volta a atenção para a garota. A polícia que foi chamada com antecedência também chega no local e se prepara para entrar. Naquele momento, o gerente está prestes a correr para arrancar o copo de vinho da mão da atriz, mas ele é impedido por uma mão que toca o seu ombro e diz que está surpreso em vê-lo aqui. Shinju e os convidados se preparam para beber o vinho. O gerente corre em direção a ela sem pensar 2 vezes. Ele bate a mão no copo e derruba tudo. As pessoas olham sem entender o que aconteceu. Alguém pergunta se foi um acidente. Sung Mi fica irritado tentando entender quem atrapalhou o plano. Shinju fica surpreso em ver Shu. Ele tenta desviar a atenção para o que acabou de fazer e fala que faz muito tempo que eles não se veem. Naquele momento, a segurança da Big C finalmente alcança a garota. O chefe aconselha a atriz a acompanhá-los agora. Ela olha para o CEO sem entender nada e ele diz que vai contar o motivo mais tarde. Mas agora ela tem que ir. O CEO pega o microfone da mão da atriz e fala que vai explicar a confusão para os demais convidados. A atriz é levada pelos seguranças da companhia Big C. Enquanto isso, o gerente procura o responsável pelo vinho. Sung Mi percebe que está sendo observado e começa a fugir. Shu corre atrás dele e grita para o homem
homem parar. Sung-min invade a cozinha e derrama a panela de sopa no chão para impedir que Shu o alcance. O gerente escorregou na comida e caiu no chão. O bandido aproveita o momento para fugir. Shu continua seguindo o homem e dessa vez é atingido por caixas. Sung-min tem certeza que escapou, mas fora da residência o protagonista já esperava sua fuga e conseguiu deter o homem. Kang arremessa Sung-min por cima do ombro e o derruba no chão. Shu é surpreendido pelo ataque inesperado. Ele e Higgs que ficou se perguntando quando o protagonista ia aparecer. Kang responde que veio acompanhar o seu gerente. Minutos depois, a polícia começa a algemar os envolvidos no plano para arruinar a companhia Big C e a atriz Jin-Soo. Shu toca no ombro do protagonista e fala que dessa vez deu certo. Em seguida pergunta o que ele vai fazer agora. Kang responde que talvez filme. O homem grita surpreso perguntando se ele está pensando em voltar para a indústria de atuação. O protagonista confirma e diz que está pensando em voltar com seu irmão. Shu pergunta o que ele quer dizer. Enquanto isso, a atriz Jin-Soo está sentada em uma van se perguntando o que aconteceu. De repente, ela olha pela janela e percebe o prota. O dia seguinte chega e a cena muda para o prédio da agência Big C. O CEO assistiu pela televisão ao Ministério Público do Distrito Central de Seul anunciar que algumas pessoas foram acusadas de violar a lei de contrato de narcótico. Uma pessoa afirmou que foi um crime individual. Sean fica com raiva ouvindo isso. Parece que levará algum tempo para provar o envolvimento da FNF. Naquele momento, alguém bate na porta e o homem desliga a televisão. A atriz entra no escritório e mostra as manchetes que saíram sobre o incidente no evento. Ela pergunta quando ele vai contar o que aconteceu. O homem percebe que não tem como mentir. Ele então conta a ela que ontem na festa alguém colocou substâncias ilegais em sua taça de vinho. A garota fica chocada. Sean conta que o mentor é a FNF. A atriz pensa sobre o que acabou de ouvir. O CEO a tranquiliza dizendo que conseguiram provar que ela não estava envolvida. Mas a FNF planejava causar grandes danos à sua imagem. Agora a Big C vai retribuir o que eles fizeram. O CEO conta que entregou os materiais obtidos à polícia para que a verdade fosse revelada. A atriz quebra o silêncio e o discurso dela está estampado na manchete deste jornal. Dá medo pensar que o título poderia ser diferente, onde ela estaria sendo incriminada. Jin-Soo imagina como seria aqueles repórteres loucos querendo acusar ela de algo que não fez. O CEO se sente culpado que foi ele quem planejou a festa de comemoração. Se esse evento não existisse, talvez não tivesse dado acesso aos infiltrados da FNF. Jin-Soo responde que não deveria se desculpar. Afinal, ela já sabia que a empresa não a deixaria ir tão facilmente. Mas agora ela quer saber quem foi a pessoa que a salvou. O CEO hesita por um momento. A atriz começa a chorar e fala que tem certeza que foi o protagonista. A cena muda para a produtora Caminhão de Filme. O protagonista diz ao diretor que é um prazer conhecê-lo. O presidente Hyung e o diretor Shui ficam de boca aberta com os recém-chegados. Na frente deles está o protagonista, que se apresenta como investidor do ator Jung. Como podemos ver, o ator não está muito feliz por ter sido arrastado para este filme. Kang diz ao diretor Shui que realmente ficou admirado com o cenário do filme. O homem nem sabe como agradecer. O Pratinha fala que o chamou aqui para uma pré-reunião. Hyung pergunta se ele esqueceu que o investimento fracassou. O protagonista toca o ombro de Jung e pergunta se isso é suficiente para recuperar o seu investimento. Hyung grita que é mais que suficiente. Kang então pergunta se o diretor está bem com isso. Shui responde que o custo de produção não é pequeno e ele não entende do porquê alguém investiria nele sem garantia. Além disso, contratar um ator como Jung é um nível muito mais alto do que ele imaginou. O protagonista diz que está tudo bem e que o diretor não precisa se preocupar, pois ele assumirá a responsabilidade. Hyung fica surpreso ao ouvir Kang dizer que será o produtor e investidor do projeto. Ele diz que entende o ex-ator assumir a responsabilidade da produção do filme Chuk-Sal, mas o custo de produção é muito alto. O protagonista lembra que a voz falou que o custo de produção do filme seria de 8,5 bilhões de won. Isso também garante 9 milhões de audiência. Naquele momento, Kang responde que vai começar investindo 1 bilhão. Os olhos de Hyung se arregalaram de surpresa e pediu para ele não fazer piadas. Geralmente, grandes bancos ou empresas de médio porte investem de 500 milhões a 1 bilhão de won, mas nunca vi um único indivíduo investir 1 bilhão de won. Jung fala que não é brincadeira porque ele viu com os próprios olhos a conta bancária desse cara. O protagonista aumentou a fortuna graças às ações que comprou. Ele começa a ficar sem paciência quando percebe que Hyung não acredita nele. O homem pede desculpas por duvidar e justifica dizendo que não está pensando bem ultimamente. O protagonista concorda e pergunta quando eles vão começar. Hyung fala que é necessário contratar a atriz principal e o elenco básico primeiro. Eles podem prosseguir com a equipe e o agendamento detalhado depois que o orçamento for decidido. Hyung fala zombeteiramente que tem certeza que as atrizes principais desse projeto são bastante significativas. Todo mundo fica em silêncio. O protagonista percebe que esqueceu de procurar uma atriz e fica irritado com isso. Os quatro pensam juntos em alguém para a posição de atriz principal. Enquanto isso, a mulher sobe as escadas do prédio. Jung sugere chamar a atriz Hyun-Jo. O protagonista responde que não, porque a garota está prestes a começar um drama. Jung pensa na Kim Jo-eun, mas Hyung não acha que ela seja boa para o filme e sugere a atriz Choi Sora, pois acha que ela seria mais adequada e seu desempenho está à altura. O problema seria apenas o pagamento. O Pratinha responde que a atriz principal é o problema.
problema. Jung sugere fazer uma reunião separada para escolher o elenco. Naquele momento alguém invade a sala e diz que vai fazer esse papel. Todo mundo parece assustado com a recém-chegada. Jinju tira o óculos e cumprimenta o protagonista. O diretor e o presidente Hyung não conseguem fechar a boca de tão impressionados que estão. Jung pergunta irritado o que ela está fazendo aqui. A atriz diz que ficou interessada no filme Shuk-Sal. O protagonista fala que ela não vai trabalhar com ele, deixando o presidente e o diretor sem entender nada. A verdade é que Kang estaria disposto a deixá-la participar se não fosse um sucesso garantido, mas ele já está esperando 9 milhões de espectadores. De qualquer forma, o protagonista dispensa a atriz. Ele fala que o papel feminino principal não tem muito tempo de tela e usar uma estrela importante gasta muito dinheiro. Ela diz que eles podem conversar sobre o valor. Kang responde que ter alguém como Jinju no elenco é ter a certeza que os investidores interferirão para aumentar o seu tempo de tela. A atriz diz que pode assumir um papel coadjuvante e colocar uma cláusula no contrato para garantir que o tempo de tela não seja afetado. O protagonista não esperava que ela fosse tão longe por um papel. Hyung está ansioso para trabalhar com uma estrela como Jinju. A atriz pergunta ao protagonista se tem algum problema. Hyung responde por Kang dizendo que não há problema nenhum. O protagonista realmente não queria Jinju no elenco, mas não podia fazer nada porque existem outros investidores que fariam qualquer coisa para ter a atriz na equipe. Jung não aguenta mais a reunião. Depois daquele dia, a produção do filme Shuk-Sal começou a se mover rapidamente. Jung e Jinju assinaram os contratos. Os honorários de Jung foram de 600 milhões de won e os honorários de Jinju foram de 100 milhões. Hyung estava responsável pela contratação do diretor de filmagem, enquanto o protagonista ainda estava preocupado com Jinju e ela acabou percebendo isso. Depois que os contratos foram assinados, começou a atribuição de custo de produção. O orçamento da companhia caminhão de filme foi de 5,8 bilhões, com 2 bilhões adicionais para marketing. É provável que os custos aumentem durante o processo, mas por enquanto o protagonista está confiante que vai conseguir 9 milhões de espectadores com um custo de produção de 5,8 bilhões. Alguns dias depois, o diretor Choi concluiu as revisões do roteiro. O filme contava com o roteiro de Choi, a produção da empresa caminhão de filme e o investimento do protagonista. No começo, o Jung não queria comparecer às reuniões, mas depois se envolveu no processo de produção e assumiu a posição de líder do elenco. Jung não queria que nenhum filme que ele participasse fosse afetado em termos de qualidade, então como ator principal, decidiu não agir de maneira desleixada. O protagonista ficou feliz com o esforço do ator. Enquanto todo mundo estava focado no trabalho, Kang recebeu a nova ligação de phishing de voz, informando que o novo MMORPG seria um grande sucesso no exterior em breve. O protagonista aproveitou a oportunidade para comprar algumas ações da empresa de jogos. Ele investiu 1,3 bilhões. Poucos dias depois, o protagonista fez uma pequena mudança. O gerente o ajudou a levar as caixas para o novo escritório. Kang conseguiu uma sala perto de seu quarto de aluguel no semi-porão. O nome do escritório é Voice Entretenimento. Depois de carregar várias caixas, eles fazem uma pausa para comer. Kang nota que todos os seus inícios tiveram a ajuda de Sho. Isso quando começou a atuar. E agora que está iniciando esse novo negócio, o gerente não quer chorar e manda o protagonista parar de falar essa bobagem. Kang está prestes a responder quando é interrompido por uma ligação. Ele atende do outro lado da linha. O presidente fala que algo incrível aconteceu. Todo mundo está louco para investir no filme e ele já conseguiu marcar 5 reuniões. O protagonista fica feliz. Hyung então dá a maior notícia de todas. Uma das 3 maiores empresas de distribuição de investimentos nacionais quer investir neles, a famosa MV. O protagonista pergunta surpreso se a MV não faz apenas filmes de diretores renomados. O diretor diz que é exatamente por isso que o prota deve se preparar para esse encontro. Shu escuta um pouco da conversa e fica feliz que a MV quer investir no projeto. Kang imagina que para um filme com audiência garantida de 9 milhões de audiência, agora com a ajuda da MV, pode até chegar a 15 milhões de espectadores. Um pouco mais tarde, naquele dia, Kang Hyung recebe os representantes da MV. O primeiro homem é o chefe da equipe de marketing chamado Sung-Yo. O segundo homem é o chefe da divisão de negócios chamado Kim. Kim parece animada para fechar negócio com um caminhão de filme. O protagonista percebe um terceiro homem que não se apresentou até agora. Esse cara é um ator veterano chamado Hong. Naquele momento, Kim elogia a sinopse e os atores, dizendo que todo o conjunto do filme são incríveis. Ele conta que ficou feliz quando percebeu que os atores eram Jung e Jinju, então faz algumas sugestões para usar a imagem de Kang também. O diretor Hyung pergunta se eles acham que isso vai dar certo. Sung-Yoo responde que não há nada que não possa ser feito com o marketing certo. A MV terá que suportar alguns danos se o público não gostar da aparição de Kang. Naquele momento, Hong começa a tossir. É um sinal para Sung-Yoo parar de falar. O presidente Hyung nota que o protagonista não está muito confortável. Hong volta a beber o seu café como se nada tivesse acontecido. Kim tenta chamar a atenção para si e diz que coisas complicadas podem esperar. Agora é melhor focar no investimento. MV estava interessada no plano de produção e escalação de papéis coadjuvantes para papéis secundários. Hyung já tinha todas as respostas preparadas. O protagonista sabe que quando a MV for falar sobre investimento, eles começaram a pensar que fazem parte da produção e tentaram
influenciar o filme ao seu gosto. Kang estava certo e criou uma estratégia para impedir os investidores de ultrapassarem os limites. Foi por isso que ele pediu ao presidente Hyung para evitar algumas respostas. Por enquanto estava tudo sob controle. Mas o protagonista ficou incomodado com uma coisa. A MV até agora não disse nenhuma palavra para ele. Era como se Kang não estivesse ali. Ele foi totalmente ignorado. De repente Hong tosse mais uma vez e Sung-Yu entende o que deve fazer. Ele escreve algumas anotações no papel e entrega ao presidente. Kim falou que já tinha dito anteriormente que era um pouco ganancioso. Então pensou melhor que a MV poderia aliviar o fardo do presidente e cobrir todo o investimento do filme. Por isso a MV está disposta a investir 7 bilhões. Hyung pergunta se a MV quer investir sozinha. Por outro lado, Kang tem a sensação de que eles estão fazendo isso por causa de Hong. Naquele momento, Hyung tenta escapar da resposta e diz que vai analisar a proposta positivamente. Kim o interrompe e diz que talvez o presidente não tenha entendido. Ele não está pedindo uma avaliação da sua proposta. A MV já está preparada para investir. O protagonista percebe o tom ameaçador do homem, sendo que eles estão tentando intimidar a produtora de caminhão de filme para que venda o projeto. Quem disse que originalmente a MV estava pensando em investir no novo filme do diretor Bong, que ganhou o grande prêmio no Festival do Cinema do ano passado, mas mudou de ideia depois de ver Chuk-Sal. Hyung fica surpreso e pergunta se a MV realmente trocou o diretor Bong por eles. Kang acha que isso é uma grande piada. É mais fácil que a MV tenha sido rejeitada pelo diretor Bong porque ele não aceitou a participação de Hong no projeto. Provavelmente a MV quer investir em algo com baixo custo de produção e com o protagonista como investidor, porque tem mais chance de dar errado, já que Kang sofreu várias acusações. O protagonista acredita que assim eles planejam usá-lo como bode expiatório para alguma coisa. Quem diz que se o diretor Hyung não quiser fechar negócio, eles serão forçados a trabalhar com Bong. O cara dá um riso dizendo que talvez não seja bom que o grande Bong e o diretor de Chuk-Sal se enfrentem. Kang percebe que aquele cara não deixa o tom de voz ameaçador de lado. Provavelmente, se a produtora Caminhão de Filme recusar, a MV vai bloquear as telas da rede de distribuição. O protagonista lembra de algo e pergunta se o diretor Choi não trabalhou com Bong. Hyung responde que sim. Choi trabalhou como assistente de direção por 7 anos. Kang finalmente entende o que a MV está querendo fazer. Ele já deve até ter preparado a manchete comentando o embate entre Bong e Choi. É muito inteligente uma empresa planejar encher os noticiários com artigos sobre a rivalidade entre mestre e discípulo, previamente visando abalar a saúde mental de Choi. Recusar a oferta da MV é praticamente aceitar que o Chuk-Sal será arruinado. O Pratinha diz a si mesmo que não pode ser arrastado para isso. Naquele momento, Kim pede para Hyung responder a sua proposta. Kang o interrompe e diz que tem uma questão. Kim e Sung-Yu olham surpresos quando o protagonista pergunta o que Hong está fazendo aqui. Sung-Yu inventa uma desculpa dizendo que teve que trazer o ator porque estava quase na hora do almoço. Kang odeia a resposta. Então é direto e pergunta se Hong é filiado à MV. Ninguém responde. O Pratinha ri e chega à conclusão que o ator quer limpar a imagem depois de dirigir bêbado e ter a carreira arruinada. Kim tenta dizer que não é isso, mas Kang responde que sabe que Hong atropelou 2 pessoas depois de dirigir totalmente fora de si. A primeira vítima infelizmente não resistiu e a outra ficou em estado grave. Agora Hong está tentando usar o filme para reconstruir a má reputação. Hong ri e diz que isso é impressionante. Ele esperava que alguém como Kang tentaria entendê-lo, já que esteve numa situação semelhante. O protagonista responde que eles não estão do mesmo lado. As suas acusações eram rumores, mas Hong realmente cometeu um crime. Um silêncio constrangedor paira sobre eles. De repente, Sung-Kyun bate a mão na mesa dizendo que o protagonista está indo longe demais com o idoso. Hong também levanta da mesa e diz que vai embora. Kang questiona se ele não veio aqui fazer uma refeição. O ator aposentado fica com raiva e xinga o protagonista de pirralho. Kim fala que tem certeza que Kang não quer brigar e faz a proposta de trabalharem juntos novamente. O protagonista acha isso engraçado. Kim entrega o contrato e pede para Hyung pensar bem. Seria triste para ambos os lados se isso não desse certo. Depois de dizer isso, os representantes da MV vão embora. Hyung finalmente respira aliviado e pergunta se Kang não foi muito duro. O protagonista responde que apenas retribuiu a ameaça, mas é melhor conversar sobre isso outra hora porque essa confusão deu fome. O diretor fica em silêncio. Mais tarde, naquele dia, a cena muda para a produtora Caminhão de Filme. Hyung pede a Kang para pensar sobre isso. 7 bilhões de won em investimento em parceria com uma empresa tão grande. Não é todo dia que algo assim acontece. Além disso, ele acha que o fato da MV querer colocar o ator Hong no projeto é uma prática comum que as empresas fazem. Hyung quer saber o que há de errado em limpar a imagem de Hong. O Pratinha responde que precisa saber o motivo pelo qual a empresa está tentando ajudar Hong em primeiro lugar. O presidente pergunta se ele não sabe que o vice-chefe da MV é irmão do ator aposentado. Isso significa que recusar a participação de Hong e aceitar ser rival da MV. O protagonista fica em silêncio. Hyung respira fundo e fala que isso é frustrante. Naquele momento o telefone de Kang toca e ele diz que precisa ir. O presidente tenta pará-lo em vão. O protagonista se distancia sabendo que ninguém vai ouvir e atende a ligação.
revelação. Do outro lado da linha, a voz revela que trouxe informações de mais um escândalo, dessa vez sobre o caso de importunação na indústria do entretenimento. A revelação é de uma atriz novata. Ela revelou que foi importunada fisicamente pelo ator veterano Hong por 3 anos durante seus dias de estagiária. Essa revelação levará à exposição dos crimes de muitos outros atores veteranos famosos. O protagonista fica surpreso porque não pensou que Hong fosse tão lixo desse jeito. 30 minutos depois, o Bratinha volta para o escritório. Hyung o repreende por deixá-lo aqui esperando para atender uma ligação no telefone. Kang o interrompe e fala que talvez seja melhor fechar em contrato com o rival da MV, que seria a empresa VIP. O Bratinha diz que enviará uma proposta para a VIP e aceitará investimento por apenas 10%. Hyung pergunta se ele está louco. 10% é muito pouco para a produção do filme. Kang usa o tom de voz sério para falar que um escândalo sobre o ator Hong vai estourar em breve. Então é mais confortável deixar de receber 7 bilhões de won da empresa, que virá da MV, do que se relacionar com ele. Hyung pergunta qual é o escândalo e o protagonista responde que Hong esconde algo mais sério que apenas o incidente de dirigir embriagado. Ele será acusado de importunar a sua estagiária. Hyung fica chocado com essa revelação. O Bratinha acrescenta que isso durou por 3 anos. Em breve todo mundo será comunicado e se Hong estiver envolvido durante as filmagens de Chuk-sal, eles estarão arruinados de novo. O Hyung concorda que não pode trabalhar com alguém assim e pergunta como o protagonista sabe dessa revelação. Kang responde que trabalhou 3 anos na indústria e tem seus contatos. Depois daquela ligação, o Bratinha entendeu que os outros atores veteranos famosos também haviam cometido crimes semelhantes. Então ele decide não contratar nenhum veterano para o papel. Hyung concorda que seria problemático ter Hong na equipe, mas ele não queria abrir mão da MV, porque a empresa estava disposta a investir 7 bilhões. O homem fala que o protagonista pode fazer uma boa escalação de atores, mas no momento eles precisam de dinheiro. São necessários pelo menos 3 bilhões de won para começar o filme. Kang entende a preocupação do diretor, porque 3 bilhões é um fardo pesado até para ele. Por isso ele investiu no lançamento do novo jogo de MMORPG chamado 13 Heróis, da desenvolvedora N Games. Atualmente o preço das ações da N Games quadruplicou. O patrimônio líquido atual do protagonista é 3,8 bilhões de won. Ele respira fundo e fala que é o principal investidor da Chuk-sal. Então o presidente não deve se preocupar. Hyung grita surpreso perguntando se ele vai tirar 3 bilhões do próprio bolso. Kang responde que sim. Eles vão liberar Chuk-sal sem a ajuda daqueles inúteis do MV. O diretor agora está mais animado e pergunta se o garoto quer usar todos os atores desconhecidos para os papéis coadjuvantes. O protagonista questiona se tem muitos personagens de meia idade no roteiro. Hyung responde que sim. Kang pergunta se ele realmente quer algum ator veterano para fazer o papel. Se isso acontecer, tanto o diretor Choi quanto a sua produtora estará arruinada. Os atores serão prejudicados e Hyung vai à falência. O homem pede para o protagonista parar de falar isso, mas Kang reafirma que a indústria vai ser muito afetada quando o escândalo se espalhar. Eles precisam encontrar uma maneira de não sair como dominós como outros filmes. Hyung entende onde o garoto quer chegar. O protagonista confirma que o filme será estrelado por atores novatos, com apenas Jung e Jinju como atores conhecidos. Algumas horas depois, a reunião com o presidente Hyung termina. O Bratinha marcou de visitar alguém importante. No caminho, seu telefone toca e ele atende um número desconhecido. Do outro lado da linha está o ator Hong, sendo massageado por mãos femininas. Hong se apresenta e diz que tem más notícias. Kang pergunta o que ele quer. O ator aposentado responde que descobriu que a produtora Caminhão de Filme recusou a oferta da MV. Ele pergunta como uma empresa pequena como Caminhão de Filme rejeita 7 bilhões de won. Kang sai do carro e diz ao telefone que é melhor que o ator contrate um tutor. Hong fica irritado com essas palavras e o chama de arrogante. Ele tenta ameaçar o prota dizendo que controla a direção da academia de cinema há um bom tempo e seus discípulos ocupam posições-chave em toda a indústria cinematográfica. Isso significa que Kang não vai sair impune. Hong ainda diz que ele deve se preparar, pois vai ser esmagado em breve. O protagonista presume que o ator está planejando usar o filme do diretor Bong para prejudicá-lo, então fala que está ansioso. Depois disso, Kang desliga a ligação e caminha em direção a um prédio. Em seguida, bate na porta e fala que faz tempo desde a última vez que visitou seu amigo. O diretor Bong espera o convidado entrar. Kang agradece por reservar um tempo apesar da agenda lotada. Bong fala que está feliz em vê-lo depois de tantos anos e pergunta qual é a urgência. O protagonista vai direto ao ponto e fala que ouviu rumores que ele estava discutindo um filme com a MV. Bong pergunta se foi Kim quem disse isso. Ele recusou a parceria assim que ela surgiu. O Bratinha responde que sabe. A questão é que a MV oferecerá melhores condições para fechar o contrato. Por isso ele veio aqui com antecedência contar sobre um boato ruim que envolve o ator Hong. Bong o interrompe e pergunta se foi Kang quem descobriu o diretor Choi. O protagonista acha esse questionamento estranho e responde que sim. Bong pergunta o que ele viu em Choi para apoiá-lo. Kang responde que o roteiro do diretor foi bem trabalhado o suficiente para fazê-lo querer filmar imediatamente.
imediatamente. A atmosfera do set de filmagem também é boa e aconchegante. Então ele pensou que seria bom transmitir essa energia para um palco maior. Bong agradece e o protagonista fica confuso. O diretor diz estar feliz pelo talento de Shu estar sendo reconhecido. Ele também tem um princípio importante, e por isso não pensa em fazer parceria com a MV. No seu set é importante que todos sintam orgulho e estejam totalmente engajados. Então não vai aceitar nada da MV. Além disso, não quer nenhum conflito com Shui. O pratinho agradece e se prepara para ir embora. Bong pede que ele espere um pouco e logo pergunta se Kang está pensando em voltar a atuar. O protagonista responde com um sorriso no rosto que não pretende. Alguns dias se passam e Kang está andando pelas ruas da cidade da Erangno. Ele fala ao telefone com o presidente Hyung e pede que não conte sobre a sugestão da MV para os atores principais. Ele precisa que Jung e Jinju se concentrem apenas no roteiro. Além disso, o protagonista está pensando em consertar algumas coisas no roteiro. Hyung fica surpreso. O pratinho não percebeu antes porque sempre esteve no papel principal, mas agora ele quer dar o roteiro completo para todos, desde papéis secundários até todo o elenco, sem roteiros parciais. O protagonista fala que todo o elenco deve ficar orgulhoso com o trabalho em conjunto. Hyung diz que isso é muito bom e avisa que hoje o líder Jung estará no set. De repente, o protagonista para de ouvir o diretor porque a sua atenção é direcionada para um homem que aparece à sua frente. O homem sinaliza que o pequeno teatro está liberado. Kang agradece e o acompanha. O protagonista viajou alguns dias entre as cidades vizinhas porque queria atores completamente novos, em vez de veteranos renomados. Foi por isso que visitou alguns teatros onde os atores realizavam pequenas apresentações. Kang sentou na cadeira e assistiu atentamente cada ator se apresentar. Ele esperava atores com boa respiração, emoção e entrega de falas. Entre os atores, ele encontrou algumas pessoas com ousadia diante de vários funcionários e câmeras. Kang ficou feliz em encontrar tantos talentos na cena teatral. Em poucos dias, o protagonista ofereceu testes para 20 pessoas. O chefe do teatro agradeceu pela escolha, mas Kang disse que tudo isso foi graças aos bons olhos de Jung. Naquele momento, o jornalista na televisão começa a falar do jogo MMORPG chamado 13 Heróis. Parece que a N Games está envolvida em uma controvérsia sobre o tratamento preferencial em um evento de grande escala. Agora, o movimento de exclusão de jogo ganhou força entre usuários estrangeiros. Isso fez com que o preço das ações da N Games despencasse. O chefe do teatro percebe o interesse do prota e pergunta se ele gosta de jogos. Kang responde que investiu toda sua fortuna nisso. O homem grita surpreso perguntando o que ele fez. O protagonista confiou na informação do phishing de voz e, graças à última ligação, vendeu tudo ontem. O chefe do teatro respira aliviado ao ouvir que ele vendeu tudo. O patrimônio líquido atual de Kang é de 4,3 bilhões. Alguns minutos mais tarde, o protagonista recebe outra ligação do phishing de voz. Ele queria que fosse sobre investimentos. Kang escolhe o horário 5 da manhã. A voz diz que é uma ótima escolha e fala que às 5 da manhã o cadáver da atriz novata Hyung foi encontrado. Ela denunciou a importunação que sofreu de Hong e recebeu milhares de comentários maliciosos e ligações ameaçadoras. O estado mental e físico de Hyung acabou se deteriorando a tal ponto que a vida normal se tornou insuportável. O protagonista fica surpreso quando percebe que foi Hyung que denunciou Hong. Naquele momento, Kang lembra que a voz não deu nenhuma informação dizendo que Hong estaria arruinado. Isso só pode significar que alguém quer encobrir a revelação de uma novata desconhecida e impotente, fazendo parecer que o assassinato foi escolha da própria vítima. O protagonista decide que não vai deixar isso acontecer porque Hong continuará fazendo vítima se permanecer na indústria. Além disso, o próximo alvo declarado do ator é Kang. No final da noite, o protagonista volta para casa e tenta reunir os seus pensamentos. Ele escreve no caderno todas as informações que recebeu sobre o ator Hong. Sua cabeça dói só de pensar no enorme problema à frente. Todos os planos serão em vão se não conseguir proteger Hyung. Mas ele nem sabe qual é o momento da revelação. Kang faz algumas pesquisas sobre a atriz novata e percebe uma coisa familiar. Ela também faz parte da agência FNF. No dia seguinte, Jinju chega disfarçado no escritório Voice e acaba assustando o gerente. Shu reclama da garota chegar daquele jeito. Jinju se defende dizendo que estava malhando antes de vir. Ela senta no sofá ao lado de Shu e pergunta o que aconteceu com Hyung. O protagonista imaginou que podia deixar Hyung desconfortável se fosse tentar se aproximar dela. Afinal, a garota sofreu importunação de um homem. Então ele decidiu contar a situação para Jinju porque ela é mulher e também fez parte da FNF. O pratinho é direto e conta o que aconteceu. Jinju fecha o punho e começa a xingar Hong. As palavras até precisaram ser censuradas. A garota se sente culpada por não ter percebido nada. Hyung sonhava em ser atriz desde muito jovem. As circunstâncias eram difíceis e ela trabalhou meio período enquanto equilibrava sua participação no clube de teatro. A garota se manteve firme mesmo quando sua mãe faleceu antes da estreia. Ela só conseguiu ganhar reconhecimento quando Hong a percebeu. Jinju começa a gritar que ele é um velho nojento. O pratinha fala que eles deveriam enterrar aquele cara na indústria cinematográfica, mas Jinju acha que isso é muito pouco.
Kang diz que eles devem saber qual é a vontade da própria Ha-young. Shinju pergunta se ela está dizendo que quer conhecer a atriz. A cena muda para um tempo depois. Kang conversa ao lado de fora do escritório Voice com Shu. O gerente pergunta como anda a investigação do vinho. O protagonista responde que está recebendo alguns relatórios, mas nada foi confirmado até agora. O gerente pergunta o que ele vai fazer se a atriz Ha-young não quiser conversar. Deve ser difícil para ela falar sobre algo assim. O protagonista lembra que a voz disse que a revelação será feita precipitadamente pela atriz. O problema agora é descobrir antecipadamente a decisão extrema. Naquele momento, Jinju envia uma mensagem de texto falando que a conversa acabou. O protagonista entra no apartamento e encontra Jinju tentando consolar Ha-young. A garota regala os olhos ao ver o recém-chegado. Kang diz que é um prazer conhecê-la. Ha-young teme enquanto segura o copo de café. O pratinho não imaginou que ela estava tão mal. Ha-young parecia infinitamente brilhante e saudável em seu perfil. Naquele momento, Kang coloca o cartão do escritório Voice na mesa e tenta falar com ela. Mas Ha-young tem um flashback de quando Hong fez o mesmo. O protagonista percebe o medo nos olhos da garota e pede desculpas. Ele só queria ajudar discretamente. Ha-young responde que todos falam a mesma coisa. Sempre dizem que querem ajudar. A garota acusa o protagonista de ser igual a eles, pois também esteve envolvido em vários escândalos. A cena muda para algumas horas atrás, quando Kang e Jinju conversaram no escritório Voice antes de ver Ha-young. Jinju diz que a atriz novata não consegue confiar em ninguém. Ela sabe que Ha-young conversou com superiores da FNF e seu contrato foi rescindido há um mês. O protagonista fica surpreso porque a agência ainda está no perfil da garota. Jinju responde que isso é porque ainda não foi atualizado. A FNF descobriu sobre o que Hong fez e encobriu. Naquele momento, o prota finalmente encontra a causa da decisão extrema. Acontece que a MV, FNF e até a mídia vão ignorar e considerar Ha-young uma mulher sem vergonha, mesmo que a atriz tenha sido vítima. Eles pretendem apagar a sua revelação sem deixar rastro. Provavelmente vão manipular a opinião pública também, assim como fizeram com Kang há 5 anos atrás. O protagonista diz a si mesmo que não pode deixar isso acontecer. A cena volta para o momento atual. Shiro diz que a garota não pode acusar o protagonista de algo que a mídia inventou há 5 anos atrás. De repente, Kang entra na conversa e fala que ele é essa pessoa. Nessa indústria, se alguém como Hong tem você como alvo, então é fácil transformá-lo na pessoa que eles querem e estampar as manchetes com seu rosto. O público ficará do lado de Hong e da grande indústria. Kang diz que entende que Ha-young não confia nele, mas talvez possa confiar no futuro. O protagonista tira uma moeda do bolso e pede que ela deixe fazer uma pergunta se der cara. Se decorou, ele vai revelar um passado dele que ninguém conhece. O Brotinha pede apenas uma chance e promete não incomodar mais. Ha-young pensa por alguns segundos e concorda, mas pede que ele realmente a deixe em paz depois disso. Kang joga uma moeda para cima. A moeda gira diversas vezes no ar e os dois olham com atenção. O protagonista só quer a oportunidade de abrir o coração de Ha-young. Naquele momento, a moeda volta e Kang a pega no ar. Ha-young olha com curiosidade para o resultado. O Brotinha percebe que deu cara, então ele vira a moeda antes de colocar na mesa e mostra que deu coroa. Kang diz que não é seu dia de sorte. Ele pega o telefone para revelar o que ninguém sabe. A garota olha assustada para uma foto do lixão da casa do prota. Ele revelou que morou nesse lugar com essa bagunça por 5 anos e recentemente pensou que talvez não houvesse motivo para continuar vivo. Ha-young fica surpresa. O protagonista continua dizendo que pensou que não tinha ninguém quem podia confiar e nada que pudesse fazer mudaria isso. Mas quando saiu de casa, percebeu que havia pessoas esperando por ele. 5 anos depois, o mundo continuou do mesmo jeito. Só ele tinha parado. Os canalhas que causaram seu declínio focaram em outras vítimas. Isso fez o protagonista ter um objetivo: derrubar Hong. Ha-young diz que isso não tem nada a ver com ela. O protagonista explica que a mesma coisa pode acontecer com ela. Hong usará todas as suas conexões, incluindo a mídia e a FNF, para acabar com qualquer um que bloqueie o seu caminho. Isso significa que Ha-young ficará isolado igual a ele. Kang acrescenta que ele veio ajudá-la porque não quer que a sua vida seja arruinada. Ele também quer destruir esses canalhas antes que outras pessoas sejam prejudicadas. Um silêncio paira sobre ele. Ha-young pergunta qual era a pergunta que ele ia fazer se desse cara. Kang dá um sorriso satisfeito quando percebe que conseguiu o que queria. De acordo com a voz, o relacionamento ruim começou há 3 anos quando Ha-young se matriculou na academia de cinema. Hong usou as aulas de atuação como desculpa. Ele começou a tocá-la e exigiu encontros privados. Ha-young saiu da academia e mesmo assim aquele velho foi persistente, mandando diversas mensagens de texto. Desde então a garota começou a ser ameaçada. Ha-young relatou algumas dessas situações e começou a chorar. Jinju a consolou dizendo que ela não tinha culpa. O Brotinha lembra que a voz disse que Hong não estava sozinho. Provavelmente outros novatos desconhecidos são constantemente pisoteados sem serem capazes de emitir nenhum som com medo desses veteranos. O protagonista então diz que está pronto para derrubar Hong e pergunta se Ha-young quer voltar a atuar.
A garota congela no lugar quando ouve isso. Ela lembra que o protagonista disse que Hong usará tudo ao seu alcance para piorar as coisas. Então Ha-young teme que Kang também seja arruinado por ajudá-la. Naquele momento a garota diz que precisa ir e deixa o escritório do prota. Jinju tenta impedi-la. O gerente entra no escritório após ver as meninas correndo e pergunta se tudo isso foi causado por aquele demônio Hong. Shu percebe que o protagonista parece irritado e sugere ir a um restaurante comer alguma coisa. De repente Kang pergunta o que ele acabou de dizer e o gerente responde que falou restaurante. O Brotinha pergunta o que ele disse antes disso. Shu lembra que chamou Hong de demônio. Kang bate a mão na mesa e fala que é isso. Ele corre para fora do escritório dizendo que encontrará o gerente mais tarde. O Brotinha percebeu que Ha-young estava certa. Não tem como mudar o futuro sozinho. O oponente é Hong e toda a sua gangue. Para pegar um demônio, você tem que se juntar a outro demônio. Naquele momento, o protagonista acelera o carro em direção à casa do demônio que destruiu a sua vida. O repórter Park. A cena muda para mais tarde naquela noite. Kang chega a um bar onde o repórter já o espera. Encontrar aquele homem atrás de seu trauma de volta. Naquele momento, Park olha para ele e pergunta zombeteiramente se é a estrela nacional da Coreia do Sul. O protagonista vê que ele não mudou nada. O repórter diz que ficou impressionado ao encontrá-lo após 5 anos com informações sobre Hong. Kang responde que o procurou porque ele é o número 1 em arruinar a vida das pessoas. Afinal, foi isso que Park fez com ele. O repórter realmente se dedicou em destruir a imagem de Kang. A situação explodiu devido às notícias nacionais e internacionais falando sobre a falsa acusação simultaneamente. Mas foi Park quem vendeu a falsa notícia. Por ser conhecido como jornalista que vende a alma por dinheiro. Aquele artigo que Ha-young comentou também foi trabalho de Park. Nessa indústria ele é chamado de repórter do diabo. Park responde que isso é uma bobagem, porque ele não foi o único que escreveu sobre isso. Kang responde que todos foram inspirados em seu artigo. Park se contradiz várias vezes tentando dizer que não teve culpa, mas o prota diz que não se importa com aquele lixo de trabalho. Ele só quer que o repórter escreva algo para que Hong deixe de ser visto como humano. Park responde que não quer ser o demônio que machuca as pessoas. Kang fala que dessa vez ele vai ser o salvador. Então vai explicar resumidamente porque sabe que o repórter é bom entender as coisas. Assim que a bomba de Hong cair, ela explodirá em vários lugares. Todos os filmes com atores problemáticos serão anulados. Uma tempestade sombria tomará conta da indústria. É quando o repórter terá a chance de fazer um artigo que se tornará solo sagrado, salvando crianças e obtendo visualizações. A sua imagem de jornalista será limpa depois disso. Então Pratinha pergunta o que ele acha. O homem toma um gole da bebida. Kang diz que conta com ele para destruir Hong e enviará todas as informações quando chegar a hora. Após dizer isso, o protagonista vai embora. Park sorri ao perceber que aquela criança voltou depois de 5 anos, determinada a destruir a indústria. O dia seguinte chega. O CEO da Big C recebe Jinju em seu escritório. A garota repassa o plano do protagonista e espera que Big C ajude a divulgar a informação. O CEO Chan perde 1 minuto e pergunta qual é a sua agência. Jinju responde que é a Big C. O CEO então questiona do porquê ela aparece a porta-voz do prota. A atriz responde que está tentando prejudicar a FNF também. Afinal, aquele lixo de agência encobriu o crime de Hong e expulsou Ha-young. Se Hong for atingido, a FNF também será. Ela também quer retribuir o caso do vinho. O CEO pergunta se isso é ideia de Kang. Jinju fica em silêncio. Ele diz que não acredita que aquele garoto conseguiu seduzir a estrela da Big C. A atriz grita que não foi seduzida. Chan diz que Kang não está totalmente errado. Esse é o meio de pagar a dívida do vinho. Ele está prestes a falar sua decisão quando a atriz levanta. Ela diz que sabe que o CEO tomará a decisão certa, então o encontrará depois. Chan grita perguntando se ela já vai abandonar a agência de novo. Ele diz que é mais fácil ela pegar a roupa e ir morar lá. Jinju deixa o pobre homem falando sozinho. A cena muda para uma casa no subúrbio. A irmã de Ha-young confessa que ela está bem e fala que está indo bem para o trabalho de meio período. Ha-young não responde. A irmã pergunta se está tudo bem. Ela fala que recebeu o dinheiro do trabalho de ontem e pode pagar as contas do hospital. Ha-young responde que só está cansada. A irmã fica um pouco mais aliviada ouvindo isso. Ele diz que é para enviar uma mensagem de texto se algo acontecer. A irmã avisa sobre o jantar que está preparado e lembra que viu um e-mail de uma empresa. Então pede que Ha-young responda quando puder. Depois disso a irmã sai e Ha-young busca comida. Por enquanto ela acha que pode encontrar outros empregos que não envolvam ser atriz. Ha-young sente que precisa encontrar um emprego o mais rápido possível para conseguir mandar sua irmã para a faculdade. Agora ela começa a comer o jantar. De repente ela lembra da pergunta que o protagonista fez sobre voltar a atuar. Ha-young não consegue controlar as lágrimas. Ela chora ao olhar um certificado de conteúdo da agência FNF e pergunta se esse é o seu fim. Bom pessoal, esse aqui foi o vídeo. Como eu gostei muito desse manhwa, eu vou deixar nossa meta para 3.000 likes, beleza? Se chegar a 3.000 likes eu já trago a continuação. Então é isso, muito obrigado por assistir e valeu!